Sejam todos muito bem-vindos, rapaziada. Dando início à nossa segunda aula de revisão para a ESA e para a SpaceX. A gente vai fazer uma série de aulas até a data da prova para conseguir trazer ali, cara, o que há de mais importante que cai tanto na ESA quanto na SpaceX, com o objetivo de te ajudar, com o objetivo de fornecer para você um material muito bem selecionado, uma aula muito didática, uma aula muito bem explicativa para subir ainda mais o seu nível nas matérias e você conseguir alcançar ali a tua tão sonhada aprovação. Então, toda sexta-feira, 8h30 da noite, a gente vai estar lançando aqui a nossa aula de revisão. Semana passada a gente começou com o nosso aulão, nossa primeira aula ali abordando o tema de funções e hoje a gente vai dar continuidade. Lá na semana passada eu falei que eu ia separar uma aula exclusiva só para falar de função do segundo grau. Trabalhar no detalhe, cara, no detalhe, para você sair dessa aula aqui sem nenhuma dúvida sobre função do segundo grau e conseguir acertar qualquer exercício sobre esse assunto que passar ali pela SpaceX ou pela ESA. Show de bola? Então vamos já começar com o que importa, com o que interessa. Vamos para a matéria. Olha lá. A função do segundo grau, também conhecida como função quadrática, se você viu lá a primeira aula, você entendeu que essa função está dentro das funções reais. É uma das principais funções reais aí que nós temos. E qual é a característica desse tipo de função? Como é que eu, olhando para uma expressão, por uma equação, eu consigo identificar que aquela equação representa uma função do segundo grau? Ela tem que ter a seguinte cara, olha lá, f de x igual a ax ao quadrado mais bx mais c. Então é muito característico, né, da função quadrática ou da função do segundo grau ter essa cara. Então, qualquer equação ali que você observar que tem essa aparência, opa, é uma função do segundo grau. E essa forma, essa expressão que está escrita ali, só tem uma única restrição para que aquilo seja uma função quadrática. Então, preste atenção. Aquela equação f de x igual a ax ao quadrado mais bx mais c só tem uma restrição. Que restrição é essa? A restrição que o termo que acompanha o x ao quadrado, que no caso é o meu A, tá vendo? O A é um coeficiente. Mateus, o que é A, B e C? São coeficientes. Tá bom, mas o que são coeficientes? São números. Números. Pode ser 1, 2, 3, π, qualquer número. Se estamos dentro das funções reais, qualquer número real. Beleza? 1/3, -7, qualquer número. Beleza? Qual é a única restrição que eu tenho nessa equação? Que o meu A, que é o termo que acompanha o x ao quadrado, tá vendo? Ele acompanha o x ao quadrado, ele está multiplicando o x ao quadrado. O meu A tem que ser diferente de zero. Por que o meu A tem que ser diferente de zero? Bom, porque se o A for zero, você concorda que ficar 0 vezes x ao quadrado, que dá zero. Ah, então a minha função ela não é mais f de x igual a ax ao quadrado mais bx mais c. Se o meu A for zero, a minha função vai ser f de x igual a bx mais c. Calma aí, mas isso aí eu já estudei. Isso é uma função do primeiro grau. Por quê? O x está elevado a 1, que a gente viu lá na semana passada. Ah, então se o A for zero, eu não vou ter mais uma função quadrática ou uma função do segundo grau. Eu vou ter uma função do primeiro grau. Logo, para que essa função ela seja quadrática, ela seja do segundo grau, eu tenho que ter o meu A diferente de zero. É a única coisa que eu tenho que te garantir, que o meu A é diferente de zero. Show de bola? Então, você pode me dar um exemplo aí de uma função quadrática? Claro. Então, vamos pegar um exemplo? Ah, eu posso ter lá f de x igual a x ao quadrado mais 3x mais 2. Tá aí um exemplo de uma função quadrática, ou até mesmo a gente chama de função do segundo grau. Tá bom, e quem é A, B e C nessa história? Eu sei que isso é meio básico, mas vamos comparar. Ó, quem é o A? O A é o termo que multiplica o x ao quadrado. Nesse caso, quem multiplica o x ao quadrado? Ah, não tem ninguém multiplicando. Quando não tem ninguém, significa que tem o número 1. Porque 1 vezes qualquer coisa é qualquer coisa. Então, o meu A é 1. Ah, show de bola. Quem é o meu B? Ah, B é o coeficiente, lembra essa palavrinha? O coeficiente que multiplica o x. Quem é o B? Ah, o B é 3. Ah, o B é 3. Show de bola. E quem é o meu C? O meu C é o termo isolado, é o termo que não multiplica o x. Então fala para mim quem é o meu C. Ah, o meu C é o 2. Ah, legal. Olha só que interessante. Você consegue me dar outro exemplo? Me dá outro exemplo? Isso aí foi muito tranquilo. Vamos mais um exemplozinho para a gente continuar a matéria. Mas é importante esse começo. A gente partir realmente da base, entender os conceitos,
revisar esses conceitos. Daqui a pouco a gente vai fazer um monte de exercício, questão da ESA, questão da SpaceX, cara, tem muita coisa. Então vamos lá, olha só. Vamos pegar outro exemplo para a gente massificar essa ideia. A minha função agora, vamos pensar aí, ó. O f de x igual a 3x ao quadrado mais 9. Pode isso? É uma função do segundo grau? Mas não tem o termo x ali. Mas qual era a única restrição que eu falei? Que o a tem que ser diferente de zero. O a é diferente de zero? O a é 3 ali, concorda comigo? Vamos ver quem são os coeficientes? Quem acompanha o x ao quadrado? É o a. Então, lá na minha função de baixo, quem acompanha o x ao quadrado é o 3. Então a é igual a 3. Quem é o b? O b é o termo, né, ou o coeficiente que acompanha o x, que multiplica o x. Mas lá embaixo não tem x. Se não tem o x, é a mesma coisa que tivesse mais 0 vezes x. Concorda? 0 vezes algum número é 0? Então o meu b é o 0. Olha que legal. E o meu coeficiente independente? É o c. Lá na minha função, o meu c é o 9. Olha que legal. Então a gente viu que quando o número não aparece, tem x, só x ao quadrado, por exemplo, ou só x, a gente identifica que aquele número, o coeficiente é 1, porque 1 vezes x ao quadrado é o próprio x ao quadrado. E quando o termo não aparece na minha função, a gente identifica que o coeficiente é 0. Beleza? Então lembra disso daí, tá? Isso é muito importante. Às vezes eu vejo as pessoas se enrolando na questão por conta disso. É uma parada simples, mas que naquela correria da prova, às vezes as pessoas não prestam tanta atenção, né? Passa desapercebido. Show de bola? Então, entendido isso daqui? Vamos dar continuidade. Mas, Matheus, como que eu graficamente identifico uma função do segundo grau? Então, anota aí. Uma função do segundo grau, ela graficamente, em um eixo y por x, um para-ordenado yx, dá como resposta um lugar geométrico conhecido como parábola. Então, a minha função do segundo grau, graficamente, é uma parábola. Então, o que é isso daqui? É uma parábola. Beleza? É uma parábola. Então, lembra, lá na função do primeiro grau, graficamente era o quê? Uma reta. E a função do segundo grau, graficamente, é o quê? Uma parábola. Beleza? Tem essa característica aí. Não é um arco de circunferência, ele é um pouco mais alongado, tranquilo? Mas é mais ou menos isso. Uma representação de uma parábola. Então, coisas importantes que nós vamos aprender a partir de agora em função do segundo grau. Até então, a gente viu uma expressão algébrica característica de uma função quadrática e nós vimos um gráfico característico de uma função quadrática. Então, para você bater o olho, opa, isso aqui parece uma função do segundo grau. Agora, nós vamos ver ponto a ponto. E existem 3 pontos muito relevantes quando nós falamos de função do segundo grau. Primeiro ponto, saber determinar as raízes, ou também conhecidos zeros da função. Anota isso daí. Às vezes as pessoas estão lendo ali o enunciado e o enunciado não fala em raiz, fala em zero da função. Raiz e zero da função significa a mesma coisa. Beleza? Então anota aí. Raiz, as raízes daquela função e os zeros da função significam a mesma coisa. Então o enunciado pode brincar com essas palavras. Então para você não mais se perder nessa brincadeira do enunciado, já fica esse primeiro bizu. A segunda coisa que nós vamos aprender a analisar a concavidade da parábola. O que é concavidade? É ver se a parábola está olhando para cima, como nesse nosso exemplo, ou se ela está ao contrário, se ela está olhando para baixo. Como é que a gente identifica essa concavidade? A gente vai aprender hoje também. E por último, a gente vai aprender a determinar o vértice. Como é que eu determino o vértice? O que é o vértice? É esse ponto aqui, ó, que eu chamo de ponto de máximo ou de mínimo, que é o menor valor que a minha função pode assumir. Nesse caso, já vou dando um spoiler, como essa minha concavidade é voltada para cima, a minha função ela assume um valor lá no vértice mínimo, que é o menor valor que a minha função consegue assumir. Então, ali eu tenho um vértice que identifica o menor valor que a função assume, um ponto de mínimo. E a gente vai determinar como eu calculo o x do vértice e o y do vértice. A gente vai aprender isso daqui. Show de bola?
Então, ó, como é que eu determino o primeiro ponto? As raízes, que é o primeiro tópico que a gente vai estudar. Tem duas formas. Na função de segundo grau, você vai determinar ou por Bhaskara ou por fatoração. Caramba, dá para determinar por fatoração? Sim. Daqui a pouco eu vou te explicar e te ensinar como fazer isso. Mas muitas das vezes não é tão fácil de você ver a fatoração ali. Então, de uma maneira mais geral, sempre vai funcionar o Bhaskara. E quando a gente tá ali para determinar as raízes, ou até mesmo os enunciados, como eu disse, gostam de brincar, os chamados zeros da função, nós temos que ter em mente que existem 3 resultados possíveis para as raízes de uma função de segundo grau. Primeiro resultado, 2 raízes reais e distintas. Ah, quando que isso acontece? Vou explicar daqui a pouco. Segundo resultado possível, 2 raízes reais, porém iguais. Caramba, 2 raízes iguais? Sim, 2 raízes iguais. E a terceira situação, 2 raízes complexas. Lembra lá dos números complexos? Uma matéria que a gente vai ver mais lá para frente. Vou separar uma aula só, ou até mais de uma aula, acho que talvez umas 2 aulas, só para falar de número complexo, cara, que é um assunto muito extenso e muito importante. Então, se você não viu ainda, pô, ó, calma, entendeu? Calma, relaxa o coração, que essa aula arará, tá certo? Ainda arará essa aula aí. Mas esses são os 3 casos possíveis. A gente vai analisar quando que acontece cada um deles, mas de uma maneira geral já fica essa dica. Ou são 2 raízes reais iguais, ou 2 raízes reais distintas, ou 2 raízes complexas. Uma coisa importantíssima de você ter em mente. Uma função do segundo grau tem 2 raízes. Sempre. 2 raízes. Sempre. Ah, uma função lá do terceiro grau. 3 raízes. Uma função do quarto grau, 4 raízes. O grau determina também a quantidade de raízes que você tem. Então, uma função do 10º grau, quantas raízes tem? 10 raízes. Sempre, sempre. Podem ser iguais, podem ser distintas, pode ter raízes complexas ali no meio, mas sempre terá, né, 10 raízes. Então, a quantidade de raízes de uma função equivale ao seu grau. Então, a função do segundo grau sempre tem 2 raízes. Show de bola? Importante isso daí. E aí, vamos lá. Como é que a gente determina? A gente viu um panorama geral. Pode ser por Bhaskara ou pode ser por fatoração. Vamos ver por Bhaskara aqui, que é o jeito mais, talvez, conhecido, o jeito mais comum, beleza? E que vai servir para todos os casos. Então, dado a função f de x igual a ax ao quadrado mais bx mais c, a primeira coisa que você vai ter que fazer é igualar a função a zero. Então, falar que esse teu f de x é igual a zero. E eu quero determinar quais valores de x me geram o zero, entendeu? Da função. Por isso que a gente também fala que as raízes são os zeros da função. São os valores que tornam aquela função nula. Tornam o f de x nulo. Show de bola? Entendeu de onde que vem essa expressão? Então, a gente vai pegar lá a nossa função e vai igualar a zero. Quando nós fazemos isso, vamos usar a fórmula de Bhaskara. Qual é a fórmula de Bhaskara? A fórmula de Bhaskara fala que as raízes são da forma menos b mais ou menos raiz quadrada de b ao quadrado menos 4 vezes a vezes c, tudo sobre 2a. Se você observar, o que é esse mais ou menos? A primeira raiz vai ser menos b mais raiz sobre 2a, e a outra raiz vai ser menos b menos a raiz quadrada sobre 2a. Então, uma raiz vai ter o mais, a outra raiz vai ter o menos. Show de bola? Isso que significa o mais ou menos ali. Show? Tranquilo? Então, assim, toda vez que você se deparar com uma função de segundo grau, você pode usar essa fórmula aí, lançar mão dessa fórmula de cara para determinar as raízes. Eu sei que isso aqui é muito conhecido, provavelmente você já viu isso aqui milhares de vezes. Show de bola? Mas como estamos aqui no intuito de revisão, vamos realmente revisar ali desde a base. Então, entenda uma coisa, galera. Eu já falei isso na aula anterior. A base, às vezes as pessoas menosprezam, né? Querem sair pulando, fazendo um monte de exercícios. E aí, às vezes, começa a travar nos exercícios e não conseguem evoluir. E não entendem muito o porquê daquilo lá. Por que eu não consigo evoluir nos exercícios? Às vezes, a tua deficiência, na grande maioria das vezes, não está lá em aprender as matérias mais difíceis. Está em entender realmente a base. Em ter um bom conhecimento básico para que você consiga ir avançando. A base ali, ó, é o primeiro pilar da construção do teu conhecimento. Se a tua base é sólida, é rígida, é muito boa, fica muito mais fácil você ir subindo os níveis. Show de bola? Então, entenda isso daqui. Eu sei que às vezes começo, caramba, eu já vi isso milhares de vezes. Sim, mas vê de novo, é importante, faz parte.
Então, bora dar continuidade. Bora agora analisar quais as situações que nós vamos ter as duas raízes reais, as duas raízes reais iguais, reais distintas e as duas raízes complexas. E para a gente analisar isso, é uma coisa muito simples. Se você observar aí, cara, na nossa fórmula de Bhaskara, a gente tem menos b mais ou menos a raiz quadrada de b ao quadrado menos 4 vezes a vezes c, todo mundo sobre 2a. E você lembra, né, que no campo dos reais, para que eu tenha uma solução real, tudo que está dentro da minha raiz tem que ser o quê? Positivo. Falamos isso na aula passada. Tem que ser positivo. Então, a coisa, lembra desse termo? A coisa que está dentro da raiz, para que aquele resultado seja um resultado real, tem que ser positivo. Então, observa aí. Se aquela coisa que está ali dentro da minha raiz, que é b ao quadrado menos 4ac, for positivo, então eu vou ter um resultado, a raiz de algo positivo, a raiz quadrada de algo positivo, é um número real. Então vou ter dois valores reais e distintos. Um vai ser menos b mais a raiz de b ao quadrado menos 4ac sobre 2a, e a outra raiz, menos b menos a raiz quadrada de b ao quadrado menos 4ac sobre 2a. Então, duas raízes reais distintas. Mas se aquele termo que tiver lá dentro, b ao quadrado menos 4ac, for zero, raiz de zero é o quê? Zero. Então, as duas raízes serão o quê? Menos b sobre 2a. As duas? Sim, as duas raízes. Então, vou ter, né, duas raízes reais iguais. E qual o valor delas? Menos b sobre 2a. Olha que interessante. E qual é o último caso? Quando aquele termo que está lá dentro da raiz for negativo. Quando aquele termo for negativo, então eu tenho a raiz quadrada de algo negativo. A raiz quadrada de alguma coisa negativa. E a gente lembra lá dos complexos, dos números complexos, que a raiz quadrada de algo negativo é um número complexo. Então, vou ter duas raízes complexas. Show de bola? Então, quero analisar as minhas raízes. Quero saber se elas serão reais iguais, reais distintas ou complexas. O que eu devo fazer? Fazer a fórmula de Bhaskara e analisar o conteúdo que está dentro da raiz quadrada. Vou analisar aquele b ao quadrado menos 4ac. Ele é positivo, zero ou negativo? Simples. Então, peguei lá uma função da forma genérica, né? f de x igual a ax ao quadrado mais bx mais c. Quero analisar se as minhas raízes serão complexas, reais iguais ou reais distintas. O que eu tenho que fazer? Pegar a coisa que está dentro da raiz quando lanço a fórmula de Bhaskara, que é b ao quadrado menos 4 vezes a vezes c, e verificar. Isso aqui é positivo, diferente de zero. Isso aqui é negativo, ou isso aqui é zero. Se for positivo, obviamente diferente de zero, terei duas raízes reais distintas. Se for zero, duas raízes reais iguais. Se for negativo, duas raízes complexas. Show de bola? Então essa é a maneira de nós analisarmos o conteúdo das raízes de uma equação do segundo grau. Olha que bacana. Determinado as raízes, e obviamente, né, com a fórmula de Bhaskara a gente consegue determinar o valor delas, né? A gente vai analisar a concavidade. O que seria a concavidade de uma parábola, que graficamente é o resultado de uma função de segundo grau? A concavidade é você me falar se essa parábola está, nos termos populares, né, nos termos de cursinho, olhando para cima ou olhando para baixo. Então, se ela está olhando para cima ou olhando para baixo. É isso que eu quero saber. Como é que ela é? Como é que é a cara dela? A parábola, ela está, né, olhando para cima, a curva dela está olhando para cima ou a curva dela está olhando para baixo? É o que eu quero saber. Como é que eu olho para uma equação e identifico, né? Olho para a cara da função e identifico se a minha parábola, se a minha resposta gráfica está olhando para cima ou olhando para baixo. Nós temos, é muito simples, analisar o coeficiente que acompanha o x ao quadrado. Lembra disso aí? Então, se o meu a, que é o coeficiente que multiplica o x ao quadrado, for
maior do que zero, quer dizer que a minha parábola está olhando para cima. Se o meu A for menor do que zero, significa que a minha parábola está olhando para baixo. Então, ó, a minha concavidade, quando o meu A é maior do que zero, é a parábola olhando para cima. Tá vendo? Ela está olhando para cima. E quando o meu A é menor do que zero, significa que a minha parábola, ó, ela está olhando para baixo. Beleza, pessoal? Tranquilo? Então, mantém ali as raízes, né? A gente consegue calcular ali o x do vértice, y do vértice, vou mostrar daqui a pouco, mas graficamente muda esse detalhe. Um ela está olhando para cima, outro ela está olhando para baixo. Como é que eu identifico? Olho para o coeficiente que acompanha o x ao quadrado. Então, pô, Matheus, você consegue me dar um exemplo? Claro, vamos lá. A gente vai fazer questão disso aqui, beleza, galera? Mas vamos trazer um exemplo. Vamos supor aí que o meu f de x é da forma 3x ao quadrado menos 27. Show de bola? 3x ao quadrado menos 27. O meu A, que é o 3, é positivo ou negativo? Ah, o meu A é maior do que zero. Sim ou não? Então, se o meu A é maior do que zero, eu sei que a minha parábola ela está voltada para cima. Então, ela está olhando para cima. Tranquilo? Por quê? Porque, obviamente, 3 é maior do que zero. Ah, vamos dar um exemplo aí com uma parada negativa? Beleza. Vamos colocar aqui agora menos 3. Menos 3. Então, agora, o meu coeficiente que acompanha o x ao quadrado é negativo, que é o menos 3. Consequentemente, a minha parábola, ela está o quê? Ó? Olhando para onde? Lá para baixo. Então, ela vai ter uma cara mais ou menos assim. Beleza? Daqui a pouco a gente vai juntar tudo isso e conseguir determinar graficamente uma função de segundo grau. Mas até aí, tranquilo. Show de bola, né? Matéria que muito provavelmente você já viu aí nos seus anos de estudo, seja no ensino médio, seja no ensino fundamental. Então, bora dar continuidade. E a última coisa que a gente acaba analisando ali numa função de segundo grau é o vértice. O vértice. Como é que eu determino o vértice? O x do vértice. O que é o vértice? Esse ponto aqui, ó. Que quando a parábola está olhando para cima, eu tenho um ponto chamado ponto de mínimo. E quando a parábola está olhando para baixo, eu tenho um ponto aqui chamado, ó, esse ponto aqui, onde tem o meu x do vértice, y do vértice, chamado ponto de máximo. Por que ponto de máximo? Porque é o maior valor que a minha função consegue assumir. Que valor é esse? É o y do vértice. E qual é o menor valor que a função consegue assumir? É o ponto de mínimo, quando ela está olhando para cima. E que valor é esse? É o y também do vértice. Show de bola? Como é que eu determino esse par ordenado x do vértice e y do vértice? Muito simples. Por essa formulazinha aqui. Por essa formulazinha aqui. Caramba, x do vértice é igual a menos b sobre 2a. E y do vértice é igual a menos delta sobre 4a. O que é esse delta? Vou explicar. Acho que aqui vale a pena, por mais que seja uma aula de revisão, né? E eu sei, às vezes, tu tá naquela ansiedade, caramba, e as questões, calma, logo após aqui, depois disso aqui a gente vai fazer um monte de exercício. É importante a gente analisar isso daqui. Porque às vezes, cara, quando eu era aluno, olha só que interessante, né? Eu consegui alcançar vários resultados legais, assim, ao longo da minha preparação, porque eu tinha um diferencial com relação a outros alunos, né? Quem conhece minha história aí sabe, né? Eu comecei a ser aprovado em concurso lá em 2016, cara, quase 10 anos atrás. O primeiro concurso que eu fui aprovado foi no Colégio Naval. E foi um concurso muito especial para mim, porque no dia do meu aniversário eu tava fazendo prova. Eu tava lá na Avenida Brasil fazendo a prova do Colégio Naval, prova de matemática. Olha que interessante, cara. Então, a galera da minha geração ali, pô, da minha idade, né? Aniversário, queria fazer uma festa, queria não sei o que, eu também queria, né? Mas a realidade era outra. E naquele momento foi importante, eu tava ali no meio da Avenida Brasil fazendo prova, cara. Fazendo prova. Lá do Colégio Naval. E foi muito legal porque foi minha primeira aprovação. Eu tive um resultado excelente na prova do Colégio Naval. Foi um resultado, pô, que me deu um start ali, me deu um ânimo muito grande ao longo daquele ano e dos anos subsequentes. Porque eu tinha vindo de uma reprovação no ano anterior, tanto no Colégio Naval quanto no EPICAR, mas eu não me permiti ser vencido por aquela reprovação. Eu não me permiti que aquela reprovação fosse uma barreira
na qual eu acharia que talvez eu não fosse conseguir transpor. Pelo contrário, ficou difícil, agora que eu quero. Agora virou pessoal, agora eu vou conseguir. Agora eu vou me dedicar o dobro, o triplo, quantas vezes for preciso para alcançar aquele objetivo. Eu coloquei isso na minha cabeça. E aí, me dediquei. Caramba, chegou lá na data do meu aniversário, dia da prova de matemática do Colégio Naval. No ano anterior, eu tinha acertado 8 questões de 20. Naquele ano eu acertei 17 de 20. Caramba, que vitória. E aí passei, né, obviamente, nas outras matérias, passei no Colégio Naval, né, e vim passando. Você conhece minha história. Na AFA, na EFON, na SpaceX, na Escola Naval, no IME, no ITA. Fiz a prova da EAR também, passei na prova da EAR. Enfim, oficial bombeiro aqui no Rio, passei também para oficial bombeiro, fui o 18º colocado no concurso. Cara, enfim, você conhece a minha história. Mas o que fez, cara, uma das coisas que me tornou ali um aluno excepcional, né, e consegui tantas aprovações, porque eu buscava entender por vezes, não tudo, mas algumas coisas, um motivo, cara, por que aquilo? Você olha para uma fórmula dessa, x do vértice igual a menos b sobre 2a. Por quê? Por que é menos b sobre 2a? Da onde surgiu isso? Beleza, é menos o coeficiente que acompanha o x sobre 2 vezes o coeficiente que acompanha o x ao quadrado. Muitos alunos só aceitavam essa informação. E eu entendo. Você vai fazer uma prova da ESA, você vai fazer uma prova da SpaceX, é muito ok você aceitar essa informação. Porque é muito prático ali a prova, né? Mas eu ali, almejando o IME e o ITA, então já fica uma dica aí pra galera que, pô, pensa em fazer IME e ITA, eu buscava entender de uma forma mais profunda o porquê daquilo. Era meio curioso. O que era uma vantagem muito legal para mim, porque eu não ficava meio preso a decorar tantas coisas assim. Eu buscava, cara, será que isso daqui eu consigo desenvolver a demonstração disso daqui? Entender objetivamente o que significa isso? É claro que tem coisas que eu não tinha recurso matemático para desenvolver uma demonstração. Precisava de cálculos, cálculo 3, cálculo 4, coisa que eu só ia ver lá no IME. Então, obviamente, não fazia sentido eu tentar entender aquelas demonstrações. Mas o que dava para eu entender, falei, caramba, por que eu não me esforço um pouquinho a mais para entender essa matéria para conseguir demonstrar coisas que eu não preciso mais ficar decorando? Então, chegava na hora da prova, alguns alunos tinham dúvida, caramba, é menos b sobre 2a ou é b sobre 2a? É 2b sobre a ou é menos 2b sobre a? Caramba, como é que é a fórmula do x do vértice? Eu não tinha essa dificuldade, porque eu não ficava decorando isso. Eu entendia como se chegava a isso. E eu acho maneiro que eu vou trazer essa informação aqui para vocês. Eu sei que para a galera da ESA e da SpaceX, essa parte aqui não vai ser tão útil. Tá? Não vai ser. Beleza? Mas olha só da onde que vem, cara. Você consegue enxergar a beleza matemática nisso daqui? Então eu só vou trazer aqui de uma forma geral, beleza? Mas se você fazer ESA e SpaceX, realmente, não faz tanto sentido você querer entender isso. Se você tá pensando aí em fazer IMITA, cara, é uma parada maneira. Olha só que legal. Quando a gente está falando em x do vértice e y do vértice, se você observar, seja numa função de máximo ou de mínimo, o que é o x do vértice e o y do vértice? Vou tentar redesenhar aqui minimamente. Nosso y e o nosso x. Então a gente vai ter uma função mais ou menos dessa fórmula aqui. Dessa forma, melhor dizendo aqui. Beleza? Mais ou menos isso. Então, vou lançar mão e falar que isso aqui é uma parábola, tá certo? Que é característica de uma função de segundo grau. Então, isso aqui é uma parábola de uma função f de x igual a ax ao quadrado mais bx mais c. Até aqui, zero novidade. Zero. Isso aqui a gente acabou de ver. Zero novidade. Beleza? Zero novidade. E o que é o vértice? Seja o ponto de máximo ou o ponto de mínimo. Esse ponto aqui, ó. Nesse caso, como a minha parábola está voltada para cima, é o ponto onde eu tenho o menor valor da função. Então, isso aqui é o meu ponto de mínimo. Onde eu vou ter um x do vértice e um y do vértice. Até aqui, zero novidade. Foi o que a gente acabou de ver. Show de bola? Foi o que a gente acabou de ver. Quem são esses pontos aqui? Vamos recordar? Quem são esses pontos aqui? Esse ponto em verde e esse outro ponto em verde. São os pontos onde o meu y é zero. Onde a minha função f de x assume o valor zero. Então são os zeros da função? São os zeros da função. O que eu falei? Zero da função e raiz. São duas palavras que significam a mesma coisa. Então isso aqui são as raízes. A minha primeira raiz, R1, vou representar assim. E a minha segunda raiz, R2. Por que duas raízes?
Porque isso aqui é uma função do segundo grau. Lembra? O grau determina o número de raízes. Então, se é uma função do segundo grau, tem 2 raízes. Show de bola. Fiz uma revisão rapidona aqui de novo sobre função. Tudo que a gente acabou de ver até agora. E aí, chega nessa parte de vértice, eu lancei mão da seguinte informação. Ó, decora aí, ó. Toma. Pá. X do vértice é menos B sobre 2A. Quando eu vi essa matéria, eu tava lá no 9º ano. A primeira vez, 9º ano do ensino fundamental. Aí a professora lá, né, no coleginho de bairro ali que eu estudava, falou, então, meu filho, ó, X do vértice, Y do vértice, é essa parada aí. Receba. Aí, bate no peito. Por quê? Não, isso aí tu vai aprender só na faculdade. Por enquanto, receba. E naquele momento, realmente, isso fazia certo sentido. Né? Não tinha recurso matemático para entender outras coisas. Mas aí eu fui estudando, cheguei ali na minha turma preparatória em MITA e o professor ele começou a desenvolver uma resolução um pouco mais rebuscada. E mostrar ali o porquê de chegar naquilo. E às vezes, pô, por que chega nisso? Então vamos lá. Eu sei que isso aqui não cai na ESA e na SpaceX, mas é maneiro. Conhecimento de mundo, tá? Você se cercar de coisas importantes. Esse ponto aqui, cara, se você reparar, esse ponto aqui, quando a gente traça uma tangente a esse ponto, a gente traça uma reta tangente a esse ponto, tá vendo essa reta azul? Isso aqui é uma reta tangente. Isso aí você lembra lá da sua geometria. O que é uma reta tangente? É uma reta que toca em um único ponto. Que ponto é esse? É o ponto de mínimo. É o ponto de mínimo. Beleza? Essa reta, ela é paralela ao eixo X. Ela é paralela ao eixo X. O que isso significa? Lá no cálculo, lá no teu cálculo 1, você vai aprender que quando isso acontece, você tem ali meio que um ponto de virada. O que isso significa? Até então, cara, essa função ela estava descendo, diminuindo o valor dela. Tá vendo? Ela estava diminuindo o valor dela. Até que ela chega num ponto onde a minha reta tangente é paralela ao eixo X. E dali para frente, quando nós aumentamos o valor de X, a minha função ela começa a crescer. Ah, que interessante. Então esse ponto, matematicamente falando, é o ponto, agora acalma o coração, onde a minha derivada da função é igual a zero. Então toda vez que eu faço uma derivada da função, na realidade eu só estou olhando quais pontos a função ela está mudando. Está crescendo, pô, se eu tenho uma derivada igual a zero, quer dizer que ali, a partir de valores maiores do que aquilo, os valores vão começar a descer. Aí depois eu cheguei numa outra derivada igual a zero, quer dizer que a partir dali os valores vão começar a subir de novo. Olha que interessante. Então o que é a derivada? É quando eu traço uma reta tangente igual a zero, né? O que é uma derivada igualada a zero? É quando eu traço uma reta tangente num ponto e essa reta tangente ela é paralela ao eixo x. Então toda vez que isso acontecer, que significa que naquele ponto a minha derivada é zero. E aí como é que eu faço uma derivada daquela função? Ah, então eu quero a derivada da função f de x em relação à minha variável x. Então aqui é uma derivada de uma função polinomial. Então, a derivada de uma função polinomial de ax ao quadrado mais bx mais c vai ser a derivada, só vou repetir aqui, em função de x, de ax ao quadrado mais bx mais c. E eu quero que isso aqui seja zero, porque é justamente o ponto onde a minha reta é tangente àquela parábola e ela é paralela ao eixo x. Como é que eu faço uma derivada polinomial? Essa aqui é um polinômio, né? Eu vou pegar o expoente, vou passar multiplicando e na sequência vou subtrair 1. Ah, então o ax ao quadrado vai ficar 2ax. O bx, vou pegar o expoente que é 1, vou passar multiplicando e vou subtrair 1. Então vai ficar mais 1 vezes b vezes x elevado a 1 menos 1. E o c? O c está multiplicado por x elevado a 0, porque qualquer número elevado a 0 é 1. Ah, então vou pegar o 0, vou passar multiplicando. Então vai ficar mais 0 vezes c vezes x elevado a 0 menos 1. Só que 0 vezes qualquer coisa é o próprio zero. O que isso significa? Que derivada de constante é zero. Tá bom? Uma coisa que você vê lá no cálculo 1. Provavelmente você vai ver isso lá na AMAN. Tá certo? E quando eu igualo isso aqui a zero, eu chego no seguinte resultado. Que 2ax mais b é igual a zero. Então que ponto é aquele? O meu x do vértice. Menos b sobre 2a. Olha que interessante.
Então, quando eu era aluno lá da turma Imita, eu não ficava decorando que x do vértice era menos b sobre 2a. Claro que com a prática, né, com o tempo, meio que você fez tantas vezes isso aqui que você decora. Mas eu buscava entender, pô, por que que chega nisso? E aí eu aprendi uma derivada muito simples, que é uma derivada de polinômio, mas realidade turma Imita. E, cara, e cheguei nessa demonstração. Falei, caramba, olha só que interessante. Né? Então eu nunca mais vou precisar ficar decorando essas formulinhas. E quanto menos coisas eu precisar decorar, melhor. Porque menos dúvidas eu vou ter na hora da prova. Então fiquei com dúvida numa fórmula, pô, sei demonstrar? Show de bola. Não perco a questão porque a minha mente esqueceu alguma fórmula, ou um número de mais, ou um número de menos. São recursos a mais que a gente vai ganhando com a experiência. Tá certo? Ah, beleza, tu explicou o x do vértice e o y do vértice. Esse é fácil, é só substituir na função. Então, quando eu quero lá determinar o meu y do vértice, o que é esse cara? É eu pegar a minha função f de x igual a ax ao quadrado mais bx mais c e substituir no lugar de x o x do vértice. Então, o meu y do vértice vai ser igual a vezes. No lugar de x, vou colocar o x do vértice, que é menos b sobre 2a, tudo isso ao quadrado, mais b, que multiplica menos b sobre 2a, mais c. Vamos melhorar isso daqui? Agora virou uma matemáticazinha tranquila. Ó. A que multiplica menos b sobre 2a ao quadrado. Vai ficar b ao quadrado sobre 4a ao quadrado. Menos b ao quadrado, que é b vezes b sobre 2a. Mais c. Isso aqui está sobre 1. Quando a gente coloca todo mundo sobre o mesmo denominador, concorda comigo que eu tenho que multiplicar esse cara por 2a e esse cara aqui por 4a? Ah, e esse cara aqui por 1? Então vai ficar a que multiplica b ao quadrado menos 2ab ao quadrado mais 4a vezes c. Todo mundo sobre 4a ao quadrado. O que dá para fazer? Cancela a com um azinho aqui. Ah, então já fico com b ao quadrado menos 2b ao quadrado mais 4c sobre 4a. Sim ou não? E aí? Tem que multiplicar por 4a ao quadrado, então aqui tem um azinho também. Aqui fica um azinho ao quadrado e aqui 4ac. Show de bola. E aí? Pô, então isso aqui vai ficar que o meu y do vértice é igual a menos b ao quadrado mais 4ac sobre 4a. Esse termo aqui, ó, b ao quadrado menos b ao quadrado mais 4ac, esse cara aqui, ele chamou isso aqui de delta. Ah, então quer dizer que o meu y do vértice vai ser igual a menos delta sobre 4a. Beleza? Então a gente acaba chegando na demonstração. Para ESA e para SpaceX, o que o aluno vai fazer? Vai ter que ficar decorando tudo isso daqui? Óbvio que não, tá? Óbvio que não. Isso aqui foi só um apêndice, né? Uma curiosidade da onde que as coisas surgem, da onde que vem isso daqui, tá? Se você achar interessante, principalmente a galera da SpaceX, se quiser depois, né, rever isso daqui, dar uma papirada, tira um print aí. Não tem problema. Só vai acrescentar ainda mais no teu estudo. Mas de forma prática ali, né, o que você vai precisar realmente na hora da prova, só decora essa informação. Show? Se a galera for fazer IMITA, for fazer escola naval, pô, talvez seja absurdo entender isso daqui. Beleza? Que isso aqui pode ser cobrado de outras formas em vários outros momentos. Mas, cara, entendido isso daqui, a gente já determinou as raízes, já determinou a concavidade e já determinou o valor do vértice. Então, eu já tenho tudo que eu preciso saber de uma função de segundo grau. O que falta fazer agora? Exercício, meu filho. Vambora. Ó, primeiro exercício. Dá uma lida aí. Determine as raízes da função. Simples. Aí você lembra, pô, raiz da função. O que eu tenho que fazer? Bhaskara. Acabou. Primeira questão, ó. Tranquila, pô. Então, vamos lá. Raiz da função. F de x igual a x ao quadrado menos 3x mais 2. Vamos começar, ó, devagar, leve, light, né? Tranquilo, pô. Tranquilo. Daqui a pouco, o nível vai subindo.
Primeira coisa, para eu determinar a raiz, vou pegar toda a minha expressão aqui, ó, e vou igualar a zero. Ah, então x ao quadrado menos 3x mais 2 igual a zero. Por quê? Porque raiz também é conhecido como zero da função. Lembra disso? O que a gente aprendeu ali? Ah, eu sei que as minhas raízes são da forma x igual a menos b mais ou menos a raiz quadrada de b ao quadrado menos 4 vezes a vezes c. Tudo isso sobre 2a. Ah, posso usar fatoração? Calma, calma. Vamos fazer primeiro por Bhaskara, depois a gente pensa na fatoração. Vamos lá, quem é os nossos coeficientes? Quem são os nossos coeficientes? Lembra lá, a minha função f de x, ela tem uma cara da forma ax ao quadrado mais bx mais c. Então o a é o coeficiente que acompanha o x ao quadrado. Quem acompanha o x ao quadrado? Lembra? Quando não tem ninguém, significa a mesma coisa que caso tivesse um 1 multiplicando aqui. Então o meu a é igual a 1. O meu b, que é o coeficiente que acompanha o x, olha lá, quem acompanha o x? A é o 3? Cuidado, é o menos 3. O menos 3 acompanha o x. Então o meu b é igual a menos 3. E quem é o meu c? É o termo independente, é o termo que não multiplica x. Ah, o meu c é igual a 2. Se eu já tenho os coeficientes, agora fica fácil, pô. Só substituir. Então isso aqui vai ser igual a menos b. Então é menos o valor de b. Quem é b? Menos 3. Então é menos 3. Mais ou menos a raiz quadrada de b ao quadrado, que é menos 3 ao quadrado, menos 4, que multiplica a, que é 1, que multiplica c, que é 2. Então tá aí. Todo mundo sobre 2 vezes o a, que é 1. Então x é igual menos 3 mais 3. Mais ou menos, vamos analisar quem está lá dentro da raiz? Ó, isso aqui vai ser a mesma coisa. Quem está dentro da raiz? 3 ao quadrado. 9. 3 ao quadrado. Menos 3 ao quadrado, né? Menos 3 vezes menos 3, que dá 9. Menos 4 vezes 2. 4 vezes 2 é 8. Então, 9 menos 8, 1. Então, raiz de 1 é o próprio 1. Então, raiz quadrada de 1 é o próprio 1. Por quê? Porque 1 vezes 1 é o próprio 1. Beleza? Então, vai dar lá raiz quadrada de 1, que eu sei que é igual a 1, sobre 2. Ah, então as minhas raízes são 3 mais ou menos 1 sobre 2. O que isso significa? Que uma raiz será 3 mais 1 sobre 2 e a outra raiz 3 menos 1 sobre 2. Pô, simples. De boa, né? 3 mais 1, 4 sobre 2, 2. 3 menos 1, 2 sobre 2, 1. Ah, show de bola. Então as minhas raízes são 2 e 1. O que isso significa? Que se eu jogar x igual a 2 na minha função, f de 2 é 0. E f de 1 é 0 também. Isso é uma forma muito legal de você testar se você acertou as raízes ou não. Então testa lá, ó. Joga x igual a 1. Fica 1 menos 3 mais 2, que é 0. Joga x igual a 2. Vai ficar 4 menos 6 mais 2. 4 mais 2, 6. Menos 6, 0 também. Então, uma forma de você testar se os seus resultados estão certos, por exemplo, de raiz, basta substituir esses valores de x na sua função. E, obviamente, isso tem que dar 0. Beleza? Então, pra gente aí dá o quê? Gabarito letra A. Então, primeira questão, gabarito letra A. Muito de boa. Tranquilo, né? Show de bola. Olha lá, segunda questão. Determine os valores de m para que a função quadrática, ele deu lá a cara da nossa função quadrática, tenha 2 zeros reais e distintos. Lembra que eu falei que às vezes o enunciado gosta de brincar com os zeros da função? Significa a mesma coisa de falar as raízes da função? Então vamos ler de novo, trocando essa palavra. Determine os valores de m
para que a função quadrática tenha raízes reais distintas. E aí eu falei para você, cara, o que eu tenho que analisar quando eu quero verificar que tipo de raiz eu vou ter? Vamos voltar lá na teoria? O que eu tenho que analisar? Ah, é aquele termo que está lá dentro da minha raiz. É o b ao quadrado menos 4ac. É ele que eu tenho que analisar. Olha que legal. Então eu tenho que determinar se o meu b ao quadrado menos 4 vezes a vezes c, eu tenho que ver se ele vai ser positivo, se ele vai ser negativo ou se ele vai ser nulo. São as três possibilidades. São as três possibilidades. Só que ele fala o seguinte, tenha duas raízes reais e distintas. Então, para que a minha função tenha duas raízes reais e distintas, esse termo tem que ser o quê? Positivo. Opa, então esse cara tem que ser positivo. Então o que eu quero? Eu quero que b ao quadrado menos 4 vezes a vezes c seja maior do que zero. E diferente de zero, porque se for zero vai ser duas raízes reais iguais. Show de bola? Só que agora eu tenho que determinar quem é o b, quem é o a e quem é o c. Quem são os meus coeficientes da função? Então o que eu vou fazer? Eu vou pegar a minha função, mais uma vez, f de x igual a mx ao quadrado mais 2m menos 1 vezes x mais m menos 2. E comparar com aquela minha função genérica. F de x igual a vezes x ao quadrado mais b vezes x mais c. E determinar, olhar e ver, famoso olhar e ver. Quem é o a, quem é o b e quem é o c. Lembra, o a é o coeficiente, é o termo, é o número que multiplica x ao quadrado. Olha lá para minha função. Quem multiplica x ao quadrado? M. Não tá m vezes x ao quadrado? Então o meu a é o m. Olha que beleza. Quem é o meu b? O meu b é o meu coeficiente, é o termo, é o número que multiplica o x. Quem multiplica o x? 2m menos 1. Caramba, tudo isso é o b? Toda essa expressão é o b? Sim, é o b. Então o meu b é 2m menos 1. Que beleza, meus amigos. É, filho, tá ficando bonito. E o meu c é o termo independente. Cara, sou independente. Não multiplico ninguém, não tô junto com ninguém. É isso aí, filho. É o c. Quem é o c? Quem não tá multiplicando ninguém ali? M menos 2. Então o meu c é tudo aquilo. É o famoso termo independente. É o m menos 2. Olha que beleza. Agora o que eu vou ter que fazer? B ao quadrado menos 4ac. Então, o que é o meu b ao quadrado? É o menos, ou melhor, 2m menos 1 ao quadrado, menos 4, que multiplica o a, que é m, vezes o c, que é m menos 2. Que beleza, hein, meus amigos? Então, isso aqui vai dar o quê? Desenvolver o primeiro termo ao quadrado. É o quadrado do primeiro, 4m ao quadrado, menos 2 vezes o primeiro vezes o segundo, que vai dar menos 4m, mais o quadrado do segundo. 1 ao quadrado é o próprio 1. Menos... Aí, ó, faz o famoso chuveirinho. Deus me livre. Deus me livre. Virou Enem. Agora virou Enem. Faz o chuveirinho. Ah lá. Toma, receba. Faz o chuveirinho. Chega lá na turma Enem. Mestre, como é que eu faço a multiplicação? Guerreiro, faz o chuveirinho. Deus me livre, Deus me livre. Olha lá, o que vai dar? Menos 4m ao quadrado, menos 4m vezes menos 2, mais 8m. Show de bola? E o que isso dá? Ó, 4m ao quadrado corta com menos 4m ao quadrado. Toma. Toma, receba. E aí? O que sobrou? Sobrou 8m menos 4m, que é o famoso 4m. Então, 8m menos 4m, 8 menos 4, 4m. Mais 1. Olha lá. Eu quero garantir que esse cara... O que eu quero? Eu quero garantir que isso seja maior do que zero, para eu ter duas raízes reais distintas. Então virou um problema de inequação do primeiro grau? Pô, o que eu vou fazer?
passa o 1 para o outro lado, trocando o sinal, então fica menos 1. E passa esse 4 aqui, ó, dividindo. Então vai ficar, o meu m tem que ser maior que menos 1 sobre 4. Então o meu m tem que ser maior que menos 1 quarto. M tem que ser maior do que menos 1 quarto. Aí você vai lá nas alternativas e olha, pô, alternativa A, m tem que ser maior do que 1, provavelmente não é essa. Alternativa B, m tem que ser maior do que menos 1 quarto. Opa, tem muita cara de ser letra B. Mas tem uma outra parada ali, ó. Ele fala que m tem que ser diferente de zero. Aonde que aparece que m tem que ser diferente de zero? Se você prestou atenção lá no começo, o que eu falei lá no começo? Que numa função do segundo grau eu tenho que garantir que o coeficiente que acompanha o x ao quadrado é diferente de zero para que aquilo seja uma função quadrática. Lembra disso aí? Acabamos de ver isso. Aí volta aqui, ó. Qual é o termo, coeficiente, o número que acompanha x ao quadrado? É o m, é o a. Então eu tenho que te garantir que o meu a, nesse caso o meu m, tem que ser o quê? Diferente de zero. Aí que aparece m diferente de zero. Então qual é a minha resposta? M diferente de zero e maior que menos 1 quarto. Se o m for diferente de zero, aquela minha função é quadrática. Se o m for igual a zero, aquela função não é quadrática. Porque o coeficiente que acompanha x ao quadrado é zero. Então não pode. Então m tem que ser diferente de zero. E eu quero ter duas raízes reais e distintas. Ah, então o meu termo que está lá, a minha coisa que está dentro da raiz tem que ser o quê? Maior do que zero. E a gente fazendo isso, chegamos à conclusão que m tem que ser maior que menos 1 quarto. Então, m é diferente de zero e maior que menos 1 quarto. Que coisa linda! Gabarito letra B. Tá lá, gabarito letra B. Show de bola? Tranquilo? Questão muito bacana isso aí. Cara, eu vejo essa questão caindo na SpaceX tranquilamente, pô. Na ESA, tranquilamente. Tranquilamente. Excelente questão. Tranquilo? Pra gente aprender a mexer com o que está lá dentro da raiz, verificar tem que ser positivo, negativo, tem que ser menor que zero. Pô, questão excelente. Vamos lá, olha só. Exercício de número 3. Determine o vértice da parábola. Olha lá, determine. Aí o que tu vai fazer? Pô, lança a mão, ó. Lança a mão ali, ó. Do teu x do vértice. Como é que é o x do vértice? Ah, o meu x do vértice, primeira coisa que eu tenho que calcular. Quando eu peço vértice de parábola, primeira coisa que eu calculo, x do vértice. Ah, o meu x do vértice, decoradamente ali, é menos b sobre 2a. Menos b sobre 2a. Eu, na minha turma imita, por Deus, eu juro que eu nunca decorei isso. Eu sempre fazia a derivada muito rapidamente ali, e já verificava o valor. Então, ó, fazendo a derivada aqui, vai ficar 8x menos 8 igual a 0, x igual a 1. Eu sei que meu x do vértice é 1. Então, eu fazia dessa forma, tá? Mas isso é um raciocínio lá para a turma ITA, talvez ali para uma turma escolar naval. As SpaceX, decora que vai gabaritar. Tranquilo? Fiz aquela demonstração só a título de curiosidade. Show de bola? Então, vamos lá. Decorou. X do vértice igual a menos b sobre 2a. Ah, mas aí eu tenho que determinar meus coeficientes, cara. Quem é A, quem é B. Ah, aí é fácil, né? A gente acabou de ver que basta eu lançar mão da minha função genérica f de x igual a ax ao quadrado mais bx mais c e comparar com a função do problema. Qual é a função do problema? Y, que é a mesma coisa que f de x, igual a 4x ao quadrado menos 8x mais 4. Ah, agora ficou tranquilo, pô. Quem é o meu A? O meu A é o termo, é o coeficiente, é o número que multiplica x ao quadrado. É o 4. O meu B, 8? Não, menos 8. O menos tem que ser incluído. Menos 8. Cuidado com isso. E o meu C é o 4 também, é o termo independente, é o coeficiente independente. Né? Ele não multiplica nenhum x. Ele não quer ninguém perto dele. É o 4 ali, ó. Ah, pô, tranquilo. Então quem é o meu x do vértice? É o menos b, que é menos 8, sobre 2 vezes o a, que é 4. Então 2 vezes 4. Então, ó, menos 8 é 8, sobre 2 vezes 4, 8, que é igual a 1. Ó que beleza. Então o meu x do vértice é 1. E quem é o meu y do vértice?
Ah, é aquele tal de, pô, menos delta sobre 4A. Preciso decorar ele? Não. Vou mostrar agora que você não precisa decorar o y do vértice. Quando você acha o x do vértice, basta você substituir o x do vértice na função. Então, quando eu substituo o x do vértice na minha função, quem eu vou ter? O y correspondente, que é o y do vértice. Lembra lá da demonstração que eu fiz? O que eu fiz para chegar naquela fórmula? Eu não peguei o x do vértice e joguei na função e cheguei no y do vértice? Então, quando eu tenho o x do vértice, que é 1, como é que eu determino o y do vértice? Vou pegar aquele valor, aquele 1, e jogar na minha função. Então, o meu y do vértice vai ser o valor que a minha função vai dar quando o x for igual a 1. Então, ó, 4 vezes 1 ao quadrado menos 8 vezes 1 mais 4. Então, quem é o meu y do vértice? Ah, o meu y do vértice é igual a 4, porque 4 vezes 1 ao quadrado é o próprio 4, menos 8 mais 4. 4 mais 4, 8 menos 8, 0. Opa, então o meu par ordenado x do vértice, y do vértice, é o par ordenado 1, 0. Ah, então o meu vértice é o famoso 1, 0? Exatamente. Gabarito o quê? Letra A. Olha que beleza. Gabarito. Letra A. Pô, show de bola, bom demais. Primeira questão, determinar a raiz. Segunda questão, analisar as raízes. Analisar as raízes. Terceira questão, determinar o vértice. Determinar o vértice. Olha a quarta questão, também sobre vértice. Mas olha como é que ela trabalha com o enunciado de uma forma um pouco diferente. E às vezes, o aluno ele se enrola, cara, com a interpretação do enunciado. Não é nem com a questão em si, é com a interpretação do enunciado. Olha a questão 4. Determine o valor máximo que a função possui. Quem é o valor máximo da função? É o meu y do vértice. Por que ele fala em valor máximo? Olha só como é que a interpretação da questão faz parte. Por que ele fala em valor máximo da função? E não em valor mínimo, por exemplo? Vamos analisar a função? Ó, a função ele fala o seguinte. Y, que é a mesma coisa que eu escrever f de x, é igual a menos 3x ao quadrado. Ah, olha só, então quer dizer que o meu coeficiente que acompanha o x ao quadrado, ou seja, o meu a, é negativo? É negativo. Aí o que a gente lembra? Pô, se o a é negativo, a minha parábola, ela tá olhando para onde? Para baixo. Ela tá olhando para baixo. Tá lá, ó. Ih, olhei para baixo. Tá olhando para baixo. Então, menos 3x ao quadrado mais 12x. E quando a parábola está olhando para baixo, como é que ela é a cara dela, né? Graficamente. Como é que é a cara da parábola graficamente? Cara, é algo mais ou menos assim, ó. Tem aqui o meu eixo Y, né? Eu tenho o meu eixo Y aqui. Olha que beleza, cara. Graficamente é uma parada mais ou menos assim, né? Mais ou menos. Ah, então ela está olhando lá para baixo. Então, se a parábola está olhando para baixo, isso significa, obviamente, que o meu A é menor do que zero. O que eu tenho? Eu tenho um ponto de mínimo ou um ponto de máximo? Lá no meu vértice, eu tenho um ponto de máximo. É o maior valor que essa função consegue assumir. E que valor é esse? É o meu y do vértice. É o maior valor. Ah, então aqui é o meu ponto de máximo da função. Máximo. Por isso que ele fala, determine o valor máximo. Qual é o valor máximo? É o meu y do vértice. É o y do vértice. É o maior valor que aquela função assume. Porque se você reparar, qualquer outro ponto da função, qualquer outro ponto, vai ser sempre menor. Vai ser sempre menor. É dali para baixo. E aí, como é que eu determino o y do vértice? Essa é a pergunta. Se ele, né, se a gente interpretando a questão, a pergunta é, dado essa função, qual é o y do vértice? Acabou. A interpretação é essa. Como é que eu determino? Ah, eu sei que para determinar o y do vértice é bizu eu primeiro determinar o x do vértice, porque é mais fácil. E depois eu substituo. Então olha que legal, até de forma para a gente treinar isso daqui. Quem é o meu x do vértice? Lança, ó. Lança. Menos b sobre 2a. Menos b sobre 2a. Lancei, hein? Menos b sobre 2a. Só que para isso eu preciso determinar quem é o b e quem é o a, né? Preciso determinar os coeficientes. E aí como é que eu determino os coeficientes? Ah, eu vou comparar com a minha função genérica. A função f de x igual a x ao quadrado mais bx mais c.
Posso ir mais rápido agora? Posso dar uma acelerada? Você já pegou isso aqui, né? Ah, então eu sei que o meu A é igual ao menos 3. Cuidado, é menos 3. E o meu B? Ah, o meu B é igual a 12. E o termo independente? Não tem ninguém. Se não tem ninguém, é a mesma coisa que tivesse mais zero. Mesma coisa. Então, ninguém mais zero é a mesma coisa. Então, o meu C é o famoso zero. Ó, que beleza, que coisa linda. Então, vamos embora, ó. Então, quem é o meu X do vértice? É o meu menos B. Então, é menos 12 sobre 2 vezes o A. Quem é o A? Menos 3. Ah, tranquilo, entendi. Então, ó, menos 12 lá no meu numerador sobre menos 6 no meu denominador. Isso aqui dá o quê? Menos 12 dividido por menos 6. É o famoso 2. 2. Menos com menos cancela, né? 12 dividido por 6 é o 2. Ah, então o meu x do vértice é 2. É. Como é que eu determino agora o meu y do vértice? Que é o que eu quero. Ao meu y do vértice, basta eu substituir x igual a 2 na minha função. Então, ó, no lugar de x eu coloco 2. Então vai ficar menos 3 vezes 2 ao quadrado. Sim ou não? Mais 12 vezes 2. Que beleza, hein? Que beleza. Então, meu y do vértice é menos 3 vezes 4, que é 2 ao quadrado, mais 24. É ou não é? Beleza, hein? É isso mesmo? Ah lá. Então, meu y do vértice é igual a menos 12 mais 24, que é o famoso quem? 12. Beleza? É o famoso 12. Show de bola? Tranquilo? Então, dá o que pra gente aí? Gabarito letra C. Então, gabarito. Letra C. Que maravilha, hein? Tranquilo, ó. Tranquilo. Bate no peito, domina. Acabou. Tranquilo. Pegou essa daí, entendeu? Olha só como é que a interpretação da questão é importante. E como é que eu consegui chegar nesse nível de interpretação? Porque eu entendi a base. Eu entendi ali, ó, o processo, a origem, pô. Por que é máximo? Ah, porque o A é negativo. Então a concavidade está voltada para baixo, está olhando para baixo, está olhando para baixo, eu tenho um máximo da função. Qual é o valor de máximo? É o meu y do vértice. Ah, então o cara quer o y do vértice. E para determinar o y do vértice, eu determino o x do vértice, que fica mais fácil. Determinei o x do vértice, substituo na função, acho o y do vértice. Tá vendo? Passo a passo. Segue o método, pô. Segue o método. Vambora. Questão 5. Determine o valor de m na função real para que o valor mínimo seja 5/3. Mais uma questão de vértice aí, ó. Cai muito isso. Por que tem muita questão disso que eu coloquei aqui? Porque cai muito. Então, dá uma lida aí. De novo. Quero determinar o valor de m para que o valor mínimo seja 5/3. Por que valor mínimo? Por que ele fala em valor mínimo? Antes ele falou em valor máximo. Agora, por que ele fala em valor mínimo? Bora analisar a nossa função? A minha função f de x, ela é da forma 3x ao quadrado menos 2x mais m. Está falando de valor mínimo. Por quê? Olha só que interessante. O meu a, que é o termo, o coeficiente, o número que acompanha x ao quadrado é igual a 3. Significa que ele é o quê? Positivo. Ah, então se ele é positivo, a minha parábola, ela tem uma concavidade voltada para onde, ó? Para lá, ó. Para cima, para lá, para cima, para cima. Ela tá olhando para cima, cara. Olha que beleza. Então tem uma cara, mais ou menos, né? Mais ou menos ali. Dessa forma assim. Tá olhando para cima, pô. Tá, e daí? E daí que ela, se ela tá olhando para cima, o que isso significa? Significa que existe nela um ponto onde a minha função assume o menor valor. Que ponto é esse? É o meu ponto de mínimo. Ah, por que ela está olhando para cima? Mais uma vez, porque o meu A é positivo. E que ponto de mínimo é esse? É o meu Y do vértice. Só que para eu determinar o meu Y do vértice é muito bizu antes eu determinar quem? O meu X do vértice. Porque eu determino o X do vértice, que é menos B sobre 2A, substituo na função e acho o Y do vértice. Então olha que legal. Ele estava falando o seguinte.
determine o valor de m para que o valor mínimo da função... Que é o valor mínimo da função? 5/3. Então, se o valor mínimo da função é 5/3, significa que o meu y do vértice é 5/3. Então, olha só que legal. Se eu determino o y do vértice em função de m e igualo a 5/3, eu tenho o valor de m. Vamos fazer isso? Vamos fazer isso? Olha como é que a interpretação, mais uma vez, é importante, cara. Eu já estruturei todo o raciocínio na minha cabeça. Então, primeiro passo, determinar o x do vértice. Falou em função de segundo grau, função quadrática, gráfico, vértice, determine o x do vértice. Ponto. Primeiro passo. X do vértice, lança menos b sobre 2a. Lancei. Vamos mais rápido? Quem é o b? Quem é o b? Ah, o b é o coeficiente, o termo número que multiplica o x. É menos 2. Então é menos 2. Quem é o a? 3. Então é 2 vezes 3. Ah, que beleza. Então o meu x do vértice é menos 2 dá 2. Sobre 2 vezes 3, cancela 2 com 2. Sobra 1/3. E agora, como é que eu determino o meu y do vértice? É pegar 1/3 e jogar lá na função. Então, no lugar de x, eu jogo 1/3. Então, vai ficar 3 vezes 1/3 ao quadrado menos 2 vezes 1/3 mais m. Isso tem que ser igual a quem? 5/3, que é o valor que eu quero. Ah lá. Consigo determinar m, sim ou não? Com certeza. Com certeza. É feito para dar certo. Tem que entender, cara, que as questões são feitas para dar certo, pô. É feito para ficar bonito. Ah lá. Então, 1/3 menos 2/3 mais m tem que ser igual a 5/3. Tá tudo sobre 3. Pô, facilitou muito. Aí brincou. Vamos passar tudo que tem número para a direita e o m deixar isolado na esquerda. Então, ó, 1/3 menos 2/3 dá menos 1/3. Passando menos 1/3 lá para a direita, fica mais 1/3. Passa para o outro lado, trocando o sinal. Então, m é igual a 5/3 mais 1/3. Se os denominadores são iguais, o que eu faço? Vou repetir o meu denominador, que é o número que está lá embaixo, e somar os meus numeradores. 5 mais 1. Então, isso aqui é 6 sobre 3. Que é o famoso 2. 6 dividido por 3, 2. Ah, então quem é a m? m igual a 2, filho. Ah lá. Dá o que para mim? Gabarito letra C. Gabarito. Letra C. Pô, show de bola. Maneiríssimo, maneiríssimo, maneiríssimo. Questão, cara, facilmente cairia na ESA. Tranquilamente, pô. Tranquilamente. Beleza? Questão, de certa forma, rápida. Uma questão muito bacana. Tem uma interpretação ali condizente com o objetivo da prova. Pô, muito legal. Questão 6. Né? Não é à toa que está aqui na nossa revisão. Se não fosse, né, não tivesse uma cara de que na prova, não estaria aqui. Questão 6. Se f de x é de real em real, lembra de si lá da nossa primeira aula? De real em real. Quem é esse primeiro real? É o meu domínio. Quem é esse real que está depois da seta? É o meu contradomínio. Se você não lembra disso, assiste a primeira aula. Assiste a primeira aula, a gente já aborda tudo isso daqui. A função definida por f de x igual a ax ao quadrado mais bx mais c, cujo gráfico é dado abaixo, sendo a, b e c os meus coeficientes que pertencem aos números reais, determine o valor de a. Então, olha só, agora está o contrário. Ele me deu o gráfico e quer que eu determine a função. A gente está acostumado um pouco com o contrário, né? Ele me dá a função e eu determino o gráfico. Ele me dá a função e pede alguma coisa do gráfico. Ele me dá a função e pede o vértice. Ele me dá a função e pede a raiz. Ele me dá a função e pergunta a concavidade. Agora não, agora ele já deu tudo. Ele já deu o gráfico. E está pedindo para mim o quê? Fala a função aí. Fala aí, pô, qual é a função? Vamos ver como é que a gente faz isso? Vamos ver? Olha que legal. Olha que legal. Vamos olhar para essa função. Primeira coisa, olhei para ela, olhei e vi. Olhei e vi. O que eu extraio dessa função? A informação. Primeira informação. Primeira informação. Lembra lá no começo da aula? No comecinho eu falei que lá em função quadrática existem 3 coisas que são relevantes. Quais são? As raízes, a concavidade, se é para cima ou se é para baixo,
e o vértice. As raízes, a concavidade e o vértice. Então, primeira informação, as raízes. As raízes. É, filho, as raízes. Quem são as raízes? As raízes são os zeros da função. São os valores onde a minha função f de x assume o valor zero. O que isso significa? Que o meu y na raiz é zero. Então, são os pontos onde a minha parábola corta o eixo x. Então, em formas práticas, mais uma vez, as raízes de uma função são os pontos onde a minha função, o meu gráfico, corta o eixo x. Onde a minha função, o meu gráfico, corta o eixo x? Lá no ponto x igual a 2 e x igual a 4. Então, as raízes são 2 e 4. Que beleza, hein? Pô, primeira coisa, raízes. Olha lá, olhei e vi, coisa linda. Segunda coisa, a concavidade. Concavidade. A minha parábola, ela está olhando para onde? Para lá, ó. Para cima. Para cima. Se ela está olhando para cima, significa o quê? Que o meu A, que é o coeficiente que acompanha x ao quadrado, é positivo. Ah, então significa que a minha concavidade está olhando para cima. Então, se está olhando para cima, o meu A é maior do que zero. E lembra, o A tem que ser o quê? Diferente de zero. Restrição. Qual é a única restrição? A diferente de zero. E nesse caso, com uma concavidade, né? A parábola está olhando para cima, o A tem que ser positivo. E a terceira coisa que a gente estudou. Terceira informação, o meu vértice. Olha que beleza. Quem é o meu vértice aí? O meu vértice é um ponto da minha função. É um ponto da minha função. O meu vértice é o ponto 3 e menos 2. Tá lá. Tenho 3 informações legais aí, 3 informações relevantes. Eu tenho as raízes, eu tenho a concavidade, eu sei que o meu A tem que ser positivo, e eu tenho um ponto da minha função. Um ponto. Um par ordenado da minha função. Que nesse caso ele me deu o vértice. E nesse caso, esse vértice é um ponto de mínimo ou de máximo? De mínimo. Qual o menor valor que essa função assume? Menos 2. Olha quanta informação eu consigo extrair de um gráfico simples, cara. De um gráfico simples. Mas por que eu consigo extrair tudo isso? Porque eu entendi a base. Eu fui lá, ó, na origem, na semente, no broto, ali, ó, regando a semente, pô. Fui com humildade, olha, ó, a base do assunto. Show de bola? Então vamos para o que interessa? Vamos determinar? Olha só que legal. E aqui eu vou trazer uma revisão, cara, mais completa ainda. A gente já vai entrar até mesmo em uma revisão de equação do segundo grau. É, filho, olha só. O meu f de x é da forma ax ao quadrado mais bx mais c. Para determinar as raízes, o que eu tenho que fazer? Eu tenho que igualar a minha função a zero. Então, eu tenho que igualar a minha função ax ao quadrado mais bx mais c a zero. Lembra lá? A gente viu isso na teoria. Segundo passo, igualar a zero. E aí, se você lembra lá de equação do segundo grau? Equação do segundo grau? Existe uma relaçãozinha que a gente usa para determinar a soma das raízes. E uma outra relaçãozinha que a gente usa para determinar o produto das raízes. Olha só a malandragem agora. Agora, muita atenção. Muita atenção. Se você estava disperso até agora, entendeu? Dá 2 tapas na cara, joga, né? Vai no banheiro, joga uma água gelada no rosto, bebe um café. Muita atenção agora. Isso aqui salva vidas, pô. Isso aqui transforma a humanidade, pô. Então preste atenção aqui. Lá na matéria de equação do segundo grau, existia uma parada que era o seguinte. Quando a gente estudava a equação do segundo grau, como é que é uma forma de uma equação do segundo grau? Muito parecido com essa da função. É o ax ao quadrado mais bx mais c igual a zero. Como é uma equação do segundo grau, isso tem quantas raízes? 2, porque a quantidade de raízes acompanha o grau. Então aqui eu tinha as raízes R1 e a raiz R2. Existia, anota esse bizu, lá na equação do segundo grau, 2 relações muito importantes.
A primeira relação era uma relação que relacionava a soma das raízes, R1 mais R2, com os coeficientes da minha equação. A soma da raiz, lembra? É o famoso menos B sobre A. E uma outra relação que associava o produto das raízes com os coeficientes, que é o famoso R1 vezes R2. O produto das raízes. Estou multiplicando as raízes com os coeficientes. E eu sei que o produto das raízes é o famoso C sobre A. Ah, Matheus, isso aí é demonstrável? Sim. Como é que eu demonstro isso? Bhaskara. Bhaskara. Você pega a Bhaskara, uma raiz vai ser menos B, mais raiz quadrada lá da coisa sobre 2A. Multiplica por menos B, menos a raiz da coisa sobre 2A. Vai dar C sobre A. Soma, vai dar menos B sobre A. Só usar Bhaskara. Mas de cara a gente já, por muito usar, a gente já decora isso, porque isso aqui é um bizu muito forte. Então lá da minha equação do segundo grau, eu lembrava disso daqui. Sim ou não? Você estudou isso aí, cara, com certeza. Você estudou. Talvez você não esteja lembrando, mas você estudou com certeza isso daqui. Beleza? Ah, olha só que interessante. Então quer dizer que eu consigo relacionar a soma das raízes com os coeficientes da minha equação e o produto com os meus coeficientes? Exatamente. Então olha que legal. Vamos pegar lá a minha equação. Como é que é a soma das raízes? A soma das raízes, vou botar aqui, ó, soma. A soma das raízes é o 2 mais 4. Estou somando as raízes. Isso é igual a menos B sobre A. Ah, então quer dizer que menos B sobre A é igual a 2 mais 4, que é igual a 6? Exatamente. Então quer dizer que o meu B é igual a menos 6 vezes A. Olha que informação legal. Primeira informação, o meu B é igual a menos 6 vezes A. E o produto das raízes? Ah, o meu produto é 2 vezes 4. 2 vezes 4. Primeira raiz é 2, segunda raiz é 4. Que é igual a C sobre A. Ah, então C sobre A é igual a 8. Então, quem é o valor de C? O valor de C é 8A. Segunda informação, 8A. Olha que legal. Ah, então quer dizer que a minha função f de x ela pode ser escrita da forma ax ao quadrado mais o b vezes x. Só quem é o b? Menos 6 vezes a vezes o x mais o c. Quem é o c? 8a. Olha que legal. Só que, beleza. Coloquei todos os meus coeficientes em função do a. Como é que eu vou determinar o a agora? Porque é o que ele quer, determina o valor de a. Eu não posso substituir um ponto dessa função? Um par ordenado? Que par ordenado é esse que ele me deu? O vértice. Então eu sei que quando x é igual a 3, o y é igual a menos 2. Então vamos substituir isso. Quando o meu x é igual a 3, o meu y, que é o f de x, é igual a menos 2. Ah, então menos 2 é o valor que a minha função dá quando o meu x é 3. Então no lugar de x eu vou colocar 3. Então é a vezes 3 ao quadrado menos 6a vezes 3 mais 8 vezes a. Então, ó, a vezes 3 ao quadrado. 3 ao quadrado é 9. Então dá 9a. Menos 6 vezes 3, 18. Então menos 18a. Mais 8a. Isso aqui dá 17a, que é 9a mais 8a, menos 18a. Então, menos a é igual a menos 2. Significa que o meu a é igual a 2. Olha que questão maneira, cara. Olha que questão legal. Que dá para mim gabarito letra B de bola. Pô, questão linda. Linda, excelente questão, pô. Maneiríssima. E olha lá, o meu A tá respeitando, ele é positivo? Sim, ele é positivo. Então, cara, tá certo, gabarito. Questão linda. Vamos fazer a questão da ESA agora? Vamos fazer uma questão da ESA? Olha como é que a ESA jogou essa ideia de vértice. Preste atenção agora. Perceba, olha a construção do conhecimento. Vimos como determina a raiz. Analisamos os tipos das raízes.
Fizemos diversas questões envolvendo vértice, com várias interpretações diferentes. Muitas delas falando a mesma coisa, mas escrito de uma forma diferente. Agora, olha a questão da ESA. O lucro de uma empresa é dado por uma lei. Que lei é essa? L de x, que é o meu lucro, é igual a menos x ao quadrado mais 8x menos 7. Opa, é uma função quadrática. Ó. Maravilha. O meu coeficiente que acompanha o x ao quadrado é menos 1. Ah, então o meu a é negativo. Se o meu a é negativo, a minha função está olhando para onde? Ó, para baixo. Então, se a minha função está olhando para baixo, quer dizer que essa minha função ela tem um ponto de máximo. Ah, então quer dizer que, dado um valor de x, eu vou ter um valor y, que vai ser o meu y do vértice. E o meu y do vértice significa o maior valor de que a minha função pode assumir. Nesse caso, como ele está falando que a minha função é o lucro, existe um valor máximo para esse lucro. Olha que legal. Em que x é a quantidade vendida em milhares de unidades. E L é o lucro. Qual o valor do lucro máximo em reais? Olha o que ele pergunta. O que ele quer saber? Ele quer saber o máximo da função. Caraca, ele quer saber o máximo da função. Por que ele quer saber o máximo da função? Mais uma vez, porque o meu A é negativo. Se o meu A é negativo, a minha função olha para baixo. Se a minha função olha para baixo, eu tenho um valor de máximo. Que é um valor de máximo? Y do vértice. E como é que eu faço para determinar Y do vértice? Primeiro eu determino o X do vértice, depois eu substituo o X do vértice na minha função. Morreu. Aí tu olha para a questão da ESA. Ih, estudei isso com o Matheus. Aí tu olha pro corretor, dá um sorriso. Abre o sorriso aqui. Abre a tua coca geladinha aqui, ó. Meu amigo, nessa hora que tu já demonstrou uma paz de espírito gigantesca, já teve 3 candidatos que já foram embora, mais 4 que tá no banheiro se cagando. Aí tu, ó, esse ano eu passo. Acabou, é meu, porra, acabou, é meu. Entendeu? Tô lá, já cheguei, pronto, esqueça tudo, vambora. Minha função. Ah, cara, mas ali tá L de x. Ele só trocou, pode ser F de x, M de x, K de x, qualquer coisa. Y, tanto faz. Então vamos lá. Ele deu a minha função. L de x igual a menos x ao quadrado mais 8x menos 7. O que eu quero? Pô, eu quero o meu x do vértice. Então, o meu x do vértice. Lança. É igual a menos b sobre 2a. Pô, mas aí eu tenho que determinar b e a, que são os meus coeficientes. Calma, filho. A gente já fez isso. Lá na minha função genérica, lembra? F de x, eu sei que ela é da forma ax ao quadrado mais bx mais c. Ah, tranquilo, pô. Tranquilo. Quem é o meu a? O meu a, comparando, é igual a menos 1. Cuidado, o menos entra, menos 1. O meu b. Pô, o meu b é igual a 8. E o meu c, menos 7. Pô, que maravilha, hein? Maravilha. Ah, então o meu x do vértice é igual a menos o b, que é 8, sobre 2 vezes o a, que é menos 1. Ah, então o meu x do vértice é igual a menos 8 sobre menos 2, que é o famoso o quê? 4. Ah, x do vértice é 4. Como é que eu determino o meu y do vértice? Que é o valor de máximo dessa função. Substituo o x do vértice na função. Então, no lugar de x, eu vou colocar 4. Então, ó, menos 4 ao quadrado mais 8 vezes 4 menos 7. Ah, então isso aqui dá menos 4 ao quadrado menos 16 menos 7 mais 32. Então 16 mais 7, 16, 17, 18, 19, 20, 22, 23. Então, ó, é 32 menos 23. Isso aqui dá o quê? Ó, 23 mais 7, 30. Mais 2, 9. Ah, então isso aqui dá 9, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 31, 32. Só que isso aqui tá em que unidade? Dos milhares. Então o y do vértice é igual a 9.000. Olha lá, morreu. Então qual é o lucro máximo? O meu lucro máximo é o meu y do vértice, que é 9.000. Gabarito, letra o quê?
É ele, gabarito, letra A. Show de bola. Questão da ESA. Cai ou não cai isso daí? Cai, filho. Cai. Cai. Aí, olha só. Questão da ESA 2020. Olha a SpaceX. Olha a SpaceX. Uma indústria produz mensalmente X lotes de um produto. O valor mensal resultante das vendas desse produto, 3x ao quadrado menos 12x. Então, o valor. Por quanto eu vendi isso daí. E o custo de produção é 5x ao quadrado menos 40x menos 40. Sabendo que o lucro... Ah lá, não. De novo? De novo? Isso cai? Será que cai mesmo? O lucro é obtido pela diferença entre o valor resultante das vendas e o custo. Óbvio, né? Por quanto eu vendi menos o quanto eu gastei para produzir. Então, o número de lotes mensais que a indústria deve vender, quanto eu tenho que vender para obter lucro máximo. Então, na questão da ESA, o que ele queria? O valor do lucro máximo. Ele quer o Y do vértice. Na questão da SpaceX, o que ele quer? O quanto eu tenho que vender para ter lucro máximo. Qual o valor do X do vértice? Mesma questão, praticamente. Até mais simples. Então, olha lá. Primeiro passo, determinar a função do lucro. A função do lucro, de acordo com o próprio enunciado, é o valor das vendas menos o valor do custo. Bora substituir as equações? Então o meu lucro é 3x ao quadrado menos 12x. Que beleza, hein? Menos o custo. Menos 5x ao quadrado menos 40x menos 40. Então o meu lucro de x é igual a 3x ao quadrado menos 12x menos 5x ao quadrado menos 40 mais 40x menos 40 mais 40. Beleza? Então o meu lucro de x é o quê? 3x ao quadrado menos 5x ao quadrado menos 2x ao quadrado. 40x menos 12x. 40 menos 10, 30 menos 2, 28. Então, mais 28x. Mais 40. Sim ou não? Beleza? Então, essa é a minha função do lucro. Essa é a minha função do lucro. O que eu quero? Eu quero o meu x do vértice. Quem é o meu x do vértice? Menos b sobre 2a. Mas eu tenho que determinar agora os meus coeficientes. Pô, tranquilo, pô. Quem é o b? 28. Tá lá. Vamos mais rápido? Quem é o b? 28. Então é menos 28. Sobre 2 vezes o a. Quem é o a? Menos 2. Então é menos 28 dividido por menos 4, que é o famoso 7. Exato. Então eu tenho que vender 7 lotes. Só isso? Só isso. Gabarito, letra D. Mesma questão, pô. Até mais fácil. Eu não calculei o Y, né? Um passo a menos. Gabarito, letra D. Então a SpaceX aí, ó. Um passo a menos, pô. Tranquilo, pô. Mesma questão. Mesma questão. Por isso que tá aqui. Olha só que interessante. Tá vendo como é que as coisas se relacionam, cara? A importância de você ter acesso a um conteúdo, a um material, previamente selecionado por alguém, no caso eu, que tem experiência em concurso. Entendeu? Minha primeira aprovação, cara, foi há quase 10 anos atrás, lá em 2016. Entendeu? Desde quando eu entrei no IME, cara, eu preparo alunos para essas provas, né? Não só SpaceX, mas IMITA também. Então, cara, olha a importância. Quando você começa a ganhar um pouco mais de experiência, você começa a observar padrões que as coisas costumam cair. E aí você direciona muito melhor o teu estudo. Então, às vezes, você pega o aluno ali, cara, que às vezes está há 5 anos estudando para passar na ESA. Você fala, caramba, cara, é muito tempo. É muito tempo. Por que você dá tanto tempo assim? Porque às vezes está perdido. Está perdido, não sabe por onde estudar, ou está sendo orientado por uma pessoa que sabe menos do que ele. Ou tão pouco quanto. Mas que diz que sabe mais. Então, cara, cuidado, tá certo? Cuidado. Você estudar de uma forma mais direcionada, encurta demais o caminho, cara. Demais. Porque você vai começar a perceber os padrões. Você vai começar a perceber o que realmente é importante estudar. O edital é gigantesco. Não dá tempo de você fechar o edital inteiro num alto nível.
em um ano, e até mesmo, ou melhor, em menos de um ano. Não dá, é muito rápido. Então tem que ir mais direcionado, funilar o teu conhecimento, funilar o estudo para chegar na prova. Objetivo. Beleza? Então por isso que a gente está aqui na nossa revisão, pô, para trazer essa objetividade. Bora para a próxima. Questão 9. EA 2022. Toma, receba. Seja a função definida em reais. F de x igual a kx menos 1, tudo ao quadrado menos 18, com k pertencente aos reais. Para que seu gráfico seja uma parábola, opa, se o gráfico é uma parábola, minha função tem que ser quadrática, minha função tem que ser do segundo grau, cuja ordenada do vértice seja o valor mínimo da função. É necessário que... Calma aí, ordenada do vértice. Ordenada é o eixo Y. Então, a ordenada do vértice. Então, o meu Y do vértice é o valor mínimo da minha função. Olha só que interessante, cara. Olha só que interessante. Bora pegar essa questão aí. Vamos primeiro abrir essa função. Né? Ela está escrita de uma forma ali não tão legal para a gente trabalhar. Então, minha função f de x é igual a kx menos 1 tudo ao quadrado. Isso é o quadrado do primeiro, que é k ao quadrado, x ao quadrado, menos 2 vezes o primeiro, que é kx, vezes o segundo, que é 1, mais o quadrado do segundo, que é 1 ao quadrado, que é o próprio 1. Tudo isso menos 18. Então o meu f de x tem que ser igual a k ao quadrado, x ao quadrado, menos 2kx menos 17. Se isso aqui é uma função quadrática, qual é a minha restrição? Que o meu coeficiente, o meu termo, o meu número que acompanha x ao quadrado tem que ser diferente de zero. Então o meu k ao quadrado tem que ser o quê? Diferente de zero. Logo, o meu k tem que ser o quê? Diferente de zero. Tem que ser diferente de zero. Isso aqui é uma restrição. Beleza? Primeira restrição. Então, olha só. Para que seu gráfico seja uma parábola cuja ordenada do vértice seja o valor mínimo da função, é necessário que, se eu quero que a minha ordenada do vértice, ou seja, o meu y do vértice, se tenha valor mínimo, significa que eu quero ter uma parábola olhando para onde? Para lá, ó. Para cima. Quero uma parábola olhando para cima. Quero algo mais ou menos desse tipo aqui. Uma parábola olhando para cima. Onde o meu y do vértice será o meu ponto de mínimo. Isso ocorrerá quando o meu a, que é o meu coeficiente que acompanha o x ao quadrado, é positivo. Quem é o meu a? Olhando para a minha função. Quem é o meu a? O meu a é igual a k ao quadrado. Qualquer número real ao quadrado, eu lhe garanto que é o quê? Se esse número for diferente de zero, maior do que zero. Qualquer coisa real ao quadrado, sendo essa coisa diferente de zero, é o quê? Maior do que zero. É positivo. Então, olha lá. Qualquer valor que eu lance de k ali, exceto k igual a zero, por que exceto k igual a zero? Porque se k for zero, minha função não vai ser quadrática, vai ser menos 17. Se k for igual a zero, o primeiro termo zero, o segundo termo zero, sobra só menos 17. Então, minha função não vai ser quadrática. Então, eu tenho que te garantir que o coeficiente que acompanha x ao quadrado é diferente de zero. Por isso, k tem que ser diferente de zero. Então, para qualquer valor de k diferente de zero, o meu a, que é k ao quadrado, vai ser positivo. K igual a 1. A é 1. K igual a menos 10. Vai ficar a igual a menos 10 vezes menos 10, que é menos 10 ao quadrado, que é a mesma coisa que 100. A é positivo. Então, você consegue perceber que para qualquer valor que eu lance para cá, a minha função vai ter o coeficiente que acompanha x ao quadrado positivo, então ela vai estar sempre olhando para cima. Então, se ela vai estar sempre olhando para cima, eu sempre vou ter um valor de mínimo. Se eu sempre vou ter um valor de mínimo, qual é a única restrição que eu preciso ter? Que o meu k seja diferente de zero. Gabarito, letra D. Ponto.
Tá vendo como é que quando você começa a entender o conceito da parada, a motivação, desde a base, as questões ficam mais fáceis? Você olha pra uma questão dessa da IAR, cara, uma questão que você demora ali talvez 3 minutos, 2 minutos pra fazer na prova. E por que isso é bom? Que você ganha tempo para as questões que são mais difíceis. E aí quando você começa a se dedicar, né, você domina aquelas questões fáceis, faz a maior parte das médias, cara, quando você chega ali no finalzinho das médias, né, aquelas questões mais difíceis, você já tá ali, ó, brigando por classificação. Você tá ali, ó, subindo ainda mais a sua classificação. E em concursos concorridos, como ESA, SpaceX, uma questão a mais, uma a menos, pô, faz uma diferença gigantesca. Então você ganhar tempo nessas questões mais fáceis, pô, ajuda você a ser aprovado, pô. Porque você vai ter mais tempo para se dedicar àquelas questões que precisam de um raciocínio um pouco mais longo, precisam de um desenvolvimento algébrico mais longo. Você consegue desprender mais tempo naquelas matérias que você tem mais dificuldade. Show de bola? Então aqui, ó, qual é a única restrição que eu preciso ter? Que o meu K tem que ser diferente de 0. Logo, gabarito. Letra D. Show de bola? Questão 10. SpaceX 2015. Penúltima questão. A gente encerra com a questão 11, que também é uma questão da SpaceX. Então vamos para a penúltima questão. Segura aí, filho. Segura aí. Ó, um portal de uma igreja tem a forma de um arco de parábola. Opa, arco de parábola, função de segundo grau. Conforme a figura abaixo. A medida da sua base AB é 4 metros. E da sua altura, 5 metros. Um vitral foi colocado 3,2 metros acima da base. Qual a medida CD da base em metros? Então, galera da SpaceX aí, pô, presta atenção aqui, que essa questão é um pouquinho mais difícil, tá? Por isso que eu deixei ela aí para ser a nossa penúltima questão. Uma questão um pouquinho mais difícil, mas você vai perceber que ela aborda tudo que a gente já viu. Tudo que a gente já viu. Só que ela tem um detalhezinho ali que eu vou passar agora para vocês. Beleza? Coisa simples, mas que faz toda a diferença. Então, olha lá. Vou recopiar aqui a nossa figurinha, nosso vitral. E olha só que interessante, cara. A gente viu uma questão aí, agora há pouco, que a questão ela me dava a função, ou melhor, ela me dava o gráfico da função, e do gráfico da função, do gráfico ali, olhando o gráfico, a gente acabou de fazer isso. Eu tinha que determinar qual era a minha expressão algébrica, qual era a minha função. Eu olhei o gráfico, beleza, olhei o gráfico. Extraí as informações que o gráfico me passava. Agora eu preciso determinar o quê? A minha função. Vê se não é muito parecido com o que eu vou fazer agora. Vê se não é muito parecido. Você vai entender. Eu tenho um gráfico. Pô, cara, mas cadê o eixo Y e o eixo X? Tá livre, não tem aí. A questão não colocou. A única informação que ela me deu é o seguinte, que de A até B eu tenho uma distância de 4 metros e que a minha altura é 5 metros. A questão só me falou isso. Então, agora que vem a rataria, filho, vem a malandragem, vem ali, ó, entendeu? A experiência, pô, o nadar no esgoto, entendeu? Pô, o que diferencia os homens dos meninos, olha só. O que eu vou fazer, cara? Ele colocou algum eixo aqui? Eixo X e eixo Y? Não. Então, eu vou colocar um eixo X e um eixo Y. Pô, Matheus, por que você vai fazer isso? Para determinar a função f de x desse gráfico. Porque se eu determinar a função f de x desse gráfico, e ele quer saber, por exemplo, qual é o valor de CD para uma altura de 3,2, o que é a altura? É o valor de y. Pô, se eu substituir y igual a 3,2, eu vou achar. Então, se eu tiver a função escrita, substituir y igual a 3,2, eu acho a minha resposta. Mas para isso eu tenho que ter a função escrita. Para ter a função escrita, olhando um gráfico, eu tenho que ter um par ordenado yx, um gráfico yx. Então, olha da onde vem a malandragem. Vou passar, ó, o eixo y lá pelo meu ponto de máximo, cara, da função. Passa lá pelo meu ponto de máximo. O que isso significa? Que pelo eixo y, essa figura é simétrica. O lado direito é igual ao lado esquerdo. Passei a minha função, o meu eixo y lá pelo vértice. E o meu eixo x, vou passar lá pela base AB.
Vou passar o meu eixo x aqui, pronto. Por que eu fiz dessa forma? Para ficar mais simples, você vai entender. Ah, eu poderia colocar o eixo x e o eixo y de qualquer maneira? Poderia, mas a questão ficaria extremamente complexa. Então, como a questão deixou livre eu escolher aonde eu vou passar o meu eixo y e o meu eixo x, eu vou passar esse eixo y e eixo x na minha função de forma que a minha resposta, a minha função fique a mais fácil possível. A minha resposta algébrica fica a mais fácil possível para que eu consiga trabalhar com mais tranquilidade. E quando isso ocorre? Quando o meu eixo y e o meu eixo x passam na figura de forma a torná-la simétrica. Quando o meu eixo y passa pelo vértice da minha figura, pega o bizu. Então, quando o meu eixo y passa pelo vértice da minha figura, a minha figura é simétrica em relação ao eixo y, as contas ficam mais fáceis, pô. Você vai perceber isso agora na prática. Então, olha só que interessante. Ele falou que AB, tamanho AB, mede 4 metros. Se esse ponto aqui é a minha origem e o meu eixo y está dividindo a minha figura simetricamente, quer dizer que AO e OB tem o mesmo valor. Ah, então qual é o valor de AO? 2 metros. Então o ponto A, o meu ponto A é o meu ponto X igual a menos 2. Concorda? Por quê? Porque está à esquerda, então é negativo, menos 2. E o meu B? Ah, o meu B está lá, ó, positivo, à direita do zero, então é 2. Por quê? De A até O, qual é o valor, qual é o tamanho? 2. E de O até B? 2 também. 2 mais 2, 4. Ah, então quer dizer que o meu A e o B são as minhas raízes. Por que o A e o B são as minhas raízes? Porque são os pontos onde a minha função corta o eixo X. São os zeros da função, lembra? Os pontos onde a função corta o eixo X, os pontos onde a função corta o eixo X, são as raízes da minha função, são os zeros da minha função. Então, quais são as raízes dessa minha função que eu determinei aqui? Menos 2 e 2. Então, qual é a primeira informação relevante que eu extraí? A minha primeira informação. As raízes. Quais são as raízes? Menos 2 e 2. Tá vendo que está muito parecido com aquela questão que a gente fez de olhar o gráfico e determinar a função? Qual é a segunda informação relevante? A concavidade. Essa parábola está olhando para baixo. Se está olhando para baixo, o coeficiente que acompanha o meu x é o quê? Negativo. Então, o meu x ao quadrado, né? O meu a, que é o coeficiente que acompanha o x ao quadrado, é menor do que zero. E a terceira informação relevante? É um ponto da minha função. Nesse caso, um ponto que ele me deu, o vértice. Quem é o vértice? Pô, esse ponto aqui que eu destaquei em vermelho, ó, onde a minha altura é 5. Então, esse ponto y aqui é 5. Para quando x é 0. Ah, então o meu vértice é o ponto 0,5. Que beleza, hein? Que beleza. Então, uma função genérica da forma f de x igual a ax ao quadrado mais bx mais c, como que eu determino isso? Recai sobre aquela questão que a gente viu. Tá vendo por que eu fiz aquela questão? Justamente por conta dessa questão da SpaceX. Então, aquela questão que eu fiz agora há pouco, da gente olhar a figura, a parábola e determinar a equação, eu fiz por conta dessa questão aqui. Caiu, ó, SpaceX 2015. E aí, o que a gente tem que lembrar que é bisurado? Ah, lembrar que a soma das raízes, que é menos 2 mais 2, é igual ao famoso menos b sobre a. Ah, então menos 2 mais 2 é 0, é igual a menos b sobre a. Ah, então isso significa que o meu b é igual a 0. E o produto das raízes, que é menos 2 vezes 2, é igual a c sobre a. Ah, então menos 4 é igual a c sobre a. Ah, então o meu c, o meu coeficiente independente, é igual a menos 4 vezes a. Então a minha função ela é da cara f de x igual a ax ao quadrado mais b, que é 0 vezes x, menos 4a. Que é a mesma coisa que ax ao quadrado menos 4a.
Que beleza. O que eu preciso para determinar o A? Um ponto. Um ponto. Que ponto é esse? É o vértice. Então eu sei que quando meu x é 5, ou melhor, quando meu x é 0, meu y é 5. Então 5 é igual a vezes 0 ao quadrado menos 4a. Sim ou não? Então, menos 4a é igual a 5. Significa que a é igual a menos 5 quartos. Tá aí. A é igual a menos 5 quartos. Show de bola? Determinei o a. Pô, bacana, cara. Determinei o a. Então, eu determinei a minha função. Minha função f de x é da forma menos 5 quartos de x ao quadrado menos 4 vezes menos 5 quartos. O a é negativo? Sim. Então está respeitando a concavidade voltada para baixo. E aí, olha que legal. O que ele quer? Ele quer o tamanho de CD. Ele quer esse tamanho aqui, ó. Qual é o tamanho disso? Só que a grande questão é o seguinte, cara. Ele fala que esse CD está a uma altura de 3,2 metros acima do solo. Então, quando o meu y é 3,2, eu tenho duas respostas de raízes. Sim ou não? De raízes não, de valores de x. Duas respostas. Uma resposta aqui e uma outra resposta simétrica. Aqui. Então vamos jogar 3,2? Vamos jogar 3,2 na minha função, no valor de y, e determinar quais valores de x a minha função dá como resposta. Então vou pegar esse meu resultado aqui, vou jogar aqui em cima. Show de bola? Vou pegar tudo isso aqui agora e jogar aqui pro cantinho. Beleza. Feito isso, bora continuar. Eu quero saber qual o valor, quais valores eu tenho de x para y igual a 3,2. Então 3,2, que é a minha altura, é igual a menos 5 quartos de x ao quadrado. 4 cancela com 4, menos vezes menos dá positivo, então dá mais 5. Então passa para o outro lado ali, ó. 3,2 menos 5 é igual a menos 5 sobre 4x ao quadrado. Então 3,2 menos 5, você concorda que dá menos 1,8? Sim ou não? Então, ó, menos, quem é 1,8? Vou deixar dessa forma aqui por enquanto. Menos 5 quartos de x ao quadrado. Então, menos 1,8, eu consigo escrever isso aqui como sendo menos 18 sobre 10. É igual a menos 5 quartos de x ao quadrado. Menos com menos já pode virar um mais aqui. O 4 que está lá embaixo passa para cima multiplicando. E o 5 que está lá em cima passa para baixo também multiplicando lá no meu denominador. Isso é igual a x ao quadrado. Ah, beleza. Esse 4 cancela com 2, vira 2. Esse 10 cancela com 2, vira 5. Ah, então o meu x ao quadrado é 18 vezes 2, que é o famoso 36 sobre quem? 5 vezes 5, que é 25. Então, quais valores de x eu tenho para que x ao quadrado seja 36 sobre 25? Quer dizer que o meu x pode ser igual a mais ou menos 6 sobre 5. Então, a minha primeira resposta lá no lado negativo é menos 6 quintos. E no lado positivo é 6 sobre 5. Quer dizer que esse tamanho é 6 sobre 5. E esse tamanho também é 6 sobre 5, porque a minha figura é simétrica. Então, qual é o valor de CD? Ah, significa que CD é igual a 6 sobre 5 vezes 2, que é 12 dividido por 5. Então, 12 dividido por 5 dá 2, sobra 2 com 0,4. Ah, então quer dizer que 12 sobre 5 é 2,4. Então, o tamanho do meu vitral é 2,4. Gabarito, letra o quê? C. Então, gabarito. Letra C. Tranquilo? Cara, que questão maneira. Que questão maneira. Tira um print aí.
Questão maneira, pô. Olha como aquela questão lá atrás que a gente fez, vou voltar, essa questão aqui é a questão 6, junto com o nosso bizu de soma e produto de raízes, foi fundamental para entendermos a questão 10 da SpaceX, cara. Olha só, por isso que essa questão 6 estava aí. Não era à toa, estava só esperando o momento certo para ela, ó, surgir de novo. Com muita alegria no coração, bora para a nossa última questão. Última questão, cara, questão 11, também da SpaceX. Olha só, pra gente encerrar a aula de hoje com chave de ouro. Olha, considere a função quadrática, função de real em real. O que isso significa? Que o meu domínio é real e o valor, o que está ali depois da seta, é o meu contradomínio. Então, o meu contradomínio também é real. Definido por... Deu a função com C pertencente aos reais, cujo gráfico no plano cartesiano é uma parábola. Isso significa que é uma equação do segundo grau, como eu estou verificando. E graficamente uma equação do segundo grau é uma parábola. Show de bola. Variando os valores de C com os vértices. Variando-se os valores de C, os vértices das parábolas obtidas pertencem à reta de equação. Vixe. Aí o candidato desesperado já pega a prova e faz assim, ó, na cara do corretor. Corretor, não dá mais. Me entrego. Me entreguei, pô. Aqui, ó. Bandeira branca. Me entreguei. Acabou. Vou pra casa chorando aí, ó. Mão pra trás. Cabisbaixo. Mais um ano de curso. Negativo. Calma, calma. Pô, função do segundo grau. O Matheus falou que eu ia sair da aula 2 da revisão ESA-SpaceX sabendo tudo que eu preciso de função do segundo grau. Então, tudo que ele falou é mais do que o suficiente para eu passar na prova com relação às funções de segundo grau. Qualquer questão de função de segundo grau na ESA e na SpaceX eu vou safar pela aula dele, pô. Tudo que cai lá ele já falou. Então não é possível que eu não consiga safar essa questão 11 com o que eu já falei até agora. Vamos devagar? Devagar, ó. Respirou, bate no peito, pô, domina. Tranquilidade, pô. Olha para um lado, olha para o outro. Vê para quem tu pode jogar. Acabou, pô. Aí, ó. Primeira coisa, pegar a função. Pega a função. Peguei lá minha função. F de x tá lá. F de x é igual a x ao quadrado mais 3x mais c. Vamos entender o que ele está falando. Variando-se os valores de c, os vértices das parábolas obtidas... Opa, falou de vértice. Falou de vértice. Vamos determinar então. Falou vértice. Não estou entendendo nada que ele está falando. Mas eu li uma palavra que eu conheço. Vértices. Falou dos vértices. Pô, vértice. Pô, Matheus falou para mim o seguinte, que para determinar o vértice, primeiro eu tenho que determinar o x do vértice. Ah, ele falou que o x do vértice, decoradamente, é menos b sobre 2a. Lancei, ó. Menos b sobre 2a. Só que para eu saber isso, eu tenho que saber quem é b e quem é a. Então, vou pegar aqui uma função genérica da forma f de x igual a ax ao quadrado mais bx mais c e determinar os meus coeficientes, pô. Quem é o a? O a é 1. Por quê? Porque quando não tem nada aqui multiplicando, é a mesma coisa que tivesse 1 ali. Como se tivesse 1, né? Então, a é 1. O b, pô, o b é 3. Show? E o c é ele mesmo, é o próprio c. Ah lá, aí não deu pra fugir, né? O c é uma incógnita, é um valor que eu não sei ainda. Ah, tranquilo. Mas com b e a eu consigo determinar o x do vértice. Quem é o x do vértice? Menos 3, que é menos b sobre quem? Sobre 2 vezes 1. Ah, então é menos 3 meios. E para determinar o y do vértice, o que eu tenho que fazer? Pegar o valor do x do vértice e jogar lá na função. E a resposta daquilo é o meu y do vértice. Então, no lugar de x, eu vou colocar menos 3 meios. Então, menos 3 meios ao quadrado mais 3 que multiplica menos 3 meios mais c. Esse é o meu y do vértice. Ah, mas tem um c ali. É uma incógnita. Um valor que eu não sei. Uma variável. Então, y do vértice vai ser 9 sobre 4 menos 9 sobre 2 mais c. Posso multiplicar aqui em cima e embaixo por 2, né? Isso aqui vai ficar menos 9 sobre 4 mais c. Então, qual é o meu vértice, afinal das contas? O meu ponto lá. Ah, vai ser o ponto menos 3 meios
menos 3 meios, onde x, né, é menos 3 meios, e o meu y do vértice é menos 9 sobre 4 mais c, onde o meu y do vértice vai variar. Só que ele vai variar, só que olha quem está constante nessa brincadeira. Nessa brincadeira aqui, o meu x do vértice está constante. X do vértice é sempre menos 3 meios, para qualquer valor de c. Independente de c igual a 0. X do vértice menos 3 meios. C igual a 1000. X do vértice igual a menos 3 meios. X igual a π. X do vértice igual a menos 3 meios. Então, o que está variando é o meu y do vértice. O meu y do vértice está variando de acordo com c. Mas o meu x do vértice está constante. Meu x do vértice é constante. Meu x do vértice é constante. Então, se você parar para pensar em um gráfico y por x, analisando somente o vértice em um gráfico y por x, o meu x do vértice, ele sempre será o quê? Menos 3 meios. Menos 3 meios. Então, ele está sobre... Está aqui, ó, o meu x do vértice é esse ponto. E o meu y do vértice, ele está variando nessa reta em vermelho. Ah, dado um valor de c, o meu y do vértice pode estar aqui em cima. Pode. Então, aqui, dado um valor de c, um C1, por exemplo, o meu vértice vai estar aqui, ó, V1. Por que ele vai estar sobre essa reta? Porque o meu x é sempre menos 3 meios. Sempre. Ah, vou colocar um valor C2. Tá bom. Coloquei um valor de C2. Vai me gerar um Y2, né? Então, esse meu C1 me gera um Y1 do vértice. Esse C2 me gera um Y2 do vértice. Vai me gerar um vértice V2, que também está sobre essa reta x igual a menos 3 meios. Ah, coloquei lá um valor de C. Coloquei lá um valor de C, um C3, que me gerou um outro Y do vértice. Tá bom. Esse outro Y do vértice tem x do vértice igual a menos 3 meios. Então, o meu vértice vai estar também sobre a reta x igual a menos 3 meios. Que reta é essa? Mais uma vez, a reta x igual a menos 3 meios. Determinei vértice. Determinei vértice. X do vértice, x igual a menos 3 meios. Olha para a resposta. Gabarito, letra B de bola. Gabarito, B de bola. Então, os vértices das parábolas... Por que os vértices das parábolas? Porque cada valor de c que você jogar vai gerar uma parábola diferente. Pertencem à reta de equação. Pertencem à reta de equação x igual a menos 3 meios. X igual a menos 3 meios. Show de bola? Tranquilo? Galho fraco, né? Então, tá aí, pô, resolvido. Então, como é que essas parábolas, né, estariam? Então, se o vértice fosse aqui, ó, teria uma parábola aqui, ó. Se o vértice estivesse aqui, teria uma parábola aqui. Se o vértice estivesse lá embaixo, teria uma parábola aqui assim. Então, os vértices das parábolas pertencem à reta de equação x igual a menos 3 meios. Gabarito, letra B de bola. Mais uma questão da SpaceX. Uma questão que não era talvez tão fácil interpretação, mas que cobrava algo que a gente viu ao longo de toda a aula. Vértice. Olha lá. Então é um bicho de 7 cabeças? Não, pô, é algo fazível, tranquilo, né? Dado as proporções. Por quê? Porque eu entendi a base. Eu entendi, caramba, eu sei trabalhar determinação de raiz, eu sei trabalhar, saber se as raízes serão reais, iguais, reais, distintas, se serão raízes complexas. Eu sei ver se a minha concavidade é voltada para cima, é voltada para baixo. Eu sei determinar o meu vértice, o meu x do vértice, o meu y do vértice. Resolvi a questão que aparentemente, pela interpretação, poderia ser um pouco mais difícil. Mas com calma, lembrando dos conceitos básicos, a gente resolveu essa questão sem nenhum problema. Tranquilo? Então, cara, revisa a base. Olha lá, não cague para questões que você acha que são fáceis. Se está na tua apostila, faça. Ah, mas eu acho muito fácil. Faça de cabeça. Eu acho muito, muito, muito fácil. Meu irmão, faz mais rápido. Mas dê valor à base. Ela é um diferencial na sua aprovação. Show de bola? Então, com isso, a gente encerra essa nossa segunda aula. Semana que vem tem muito mais. A gente
vai partir para a nossa terceira aula semana que vem, sexta-feira, 8h30 da noite. Fica ligado aí, não perca, para que você consiga aí subir ainda mais o nível dos seus estudos e alcance a sua tão sonhada aprovação. Fiquem com Deus e vamos com tudo!